cliente. E, gurias, Tiagão entende tudo sobre jornada do cliente, então, todas as dúvidas, senhora Ana Paula, até sobre a régua para advogadas, para terapeutas, para gestoras de marketing, para tudo que a gente tem direito. Então, o Thiago tem muito know-how para compartilhar com a gente, tá? Comecei a gravar nossa aula de hoje aqui com o Thiago, e como um dos nossos mandamentos é compartilhe seu conhecimento, então a ideia da nossa troca de hoje é que o Thiago traga conteúdo e que a gente consiga fazer muitas trocas. Então, quem puder abrir o microfone, puder falar, puder compartilhar, trazer as ideias, vamos compartilhar. Eu vou compartilhar tudo que eu puder, quando o Thiago falar, abre o microfone, pode falar. Eu vou estar aqui para poder compartilhar o meu conhecimento em cima dos nossos mandamentos. Então, meninas, não se acanhem, falem tudo, não escondam nada. Aqui é um lugar seguro, lembrando disso. O que está aqui, fica aqui. E não sai daqui. E outro ponto bem importante para compartilhar é que esta semana a gente ainda tem uma agenda de encontro, tá? Além de hoje, nós temos a rodada de negócio na quinta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então, espero vocês na quinta-feira às 9. Quem puder participar, participa. Quem não puder, depois assiste online. E assim, depois eu libero o link ali para vocês, tá? O Thiagão vai trazer tudo e mais um pouco. Quem não aprender com o Thiago aqui, depois me conta no privado o que teve dúvida. Se tiver dúvida e quiser perguntar alguma coisa, manda no chat, levanta a mão, faz sinal de fumaça, porque o Thiago, ele quer ouvi-las. Eu já vendi muitas sócios para o Thiago, de cabo a rabo, de cima a baixo, lado a outro. Já falei para o Thiago o quanto vocês são incríveis e maravilhosos. Então, deem mais orgulho para mim que vocês já dão. E vou passar aqui a palavra para o Thiago, ficar quietinho. Thiago, fica super à vontade. Minhas sócias são tuas sócias, então fique super à vontade aí. Boa noite, meninas. Então, muito obrigado, Raiza. Primeiramente, para mim é uma honra estar aqui com vocês, trocando hoje um pouquinho do meu conhecimento, também aprendendo o que eu puder aí com vocês. Que, com certeza, por tudo que tu me passou aqui das sócias, eu tenho certeza que tem muita coisa de valor aqui, né, dentro do grupo de vocês. Então, é uma honra estar aqui hoje para esse momento. E como tu falou, né, pessoal, então, muito prazer. Eu gosto bastante de interagir, assim, né? Eu gosto bastante de bate-papo, então, contextualizar um pouquinho para vocês de como eu conheci a Raiza, né, quem é o Thiago, enfim. Mas o que eu preparei hoje também é para a gente ter muitos momentos de trocas, assim. Então, a qualquer momento, vocês podem ir desde já me interrompendo, levantando a mão para tirar dúvida, para que a gente vá, de fato, né, tendo trocas de valor e não fique só eu aqui, Thiago, falando, porque, né, eu vou trazer aqui um pouco do meu conhecimento sobre jornada do cliente, mas também é importante que a gente aplique isso, né, dentro do negócio de cada uma de vocês, dentro do mercado de cada uma de vocês, do nicho de cada uma de vocês, para que a gente consiga ter, de verdade, né, insights valiosos aqui hoje. Então, muito prazer, né, sou o Thiago Zanoni, eu tenho 32 anos, sou formado em administração aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, e atuo aí mais ou menos 10 anos na área comercial, mais diretamente. Já passei por muito das áreas corporativas, né, executivo comercial, já fui C-level em empresa, né, já fui CSO, então eu fui formado desde os meus 20 anos, basicamente, muito nessa área comercial, de negociações desde R$ 5.000 até mais de 1 milhão em contrato. Então, de negociações onde era bem rápido, negociações por WhatsApp, negociações por Meet, negociações presenciais, até negociações de mais de um ano, conversando com dezenas de pessoas envolvidas, super complexas e por aí vai. Também passei já por áreas de marketing, de CS, né, que é Customer Success, né, sucesso do cliente ali, pós-venda. Muito do que a gente vai falar hoje também faz parte disso, né? Então, o intuito aqui mesmo é a gente ter bons momentos de troca, né, eu aprender um pouco com vocês e compartilhar esse conhecimento também sobre jornada do cliente. Contextualizando bem rapidamente, acho legal comentar, né, como eu e a Raiza a gente se conheceu, né, eu tinha um evento, basicamente que eu fui convidado, um evento presencial aqui também em Porto Alegre, de uma empresa que eu sou amigo do dono, ele trabalhou comigo há um tempo atrás, no universo corporativo, que foi meu liderado na época, que eu era gestor de vendas numa startup, e ele faz um evento periódico,
onde ele junta muitas pessoas do mercado imobiliário, etc., bem bacana. E eu fui prestigiar, porque eles estavam batendo um marco bem bacana na empresa deles, que era 1 milhão de faturamento mês, e eles fizeram um evento de comemoração e etc., e eu fui lá prestigiar. Apesar de eu não ser desse mercado imobiliário, né? Mas eu fui igual, para dar aquela força, e cheguei lá, eu vi a Raiza cobrindo o evento, através da Impulse, né, que esse meu amigo é um cliente dela. E rapidamente eu bati o olho nela, eu já te vi alguma coisa no digital, e a gente tinha ali se seguido uma semana antes, muito coincidência. E aí a gente ficou conversando, praticamente bastante tempo, porque né, aqui onde a Raiza tem com vocês as sócias, eu tenho o Clube Next, que é um clube de negócios para empresários e empresárias, né, também. Então deu muito fit. Então a gente já existe ali no Clube Next desde o início de 2024, a gente já completou aí 2 anos agora aí pouco, está indo para 2 anos e meio, onde a gente também faz muito do que vocês fazem aqui, né? A gente tem hot seat, a gente tem palestra, a gente tem treinamento, a gente tem negócios e etc. Então, imagina, deu um match muito bacana, onde a gente trocou aí muita ideia e desde lá, né, a gente não se desconectou mais, a Raiza também, né, hoje está lá com a gente no Clube Next também, que é uma honra a gente ter uma empreendedora como ela lá conosco, e surgiu o convite de eu trazer hoje né, um pouquinho desse treinamento aqui para vocês. Gurias, Então, muito doido. Ô, Thiago, sem interromper. vai lá, vai lá. Muito doido. Ele olhou para mim, eu tenho um clube. Eu falei, mas eu também tenho as sócias. Aí ele, não, mas o meu... Ele passou ali, ó, horas no evento. Eu estava no evento com o time da Impulso fazendo captação, e a ideia é que eu fizesse comercial, né? Eu vou lá e eu começo a conhecer um monte de empresário, pego os contatos do empresário, e depois a gente faz reunião e vende marketing para essa galera. No fim, eu e o Thiago ficamos 1 hora e meia conversando sem parar. Vocês acham que eu captei cliente? Não captei cliente, mas eu captei o Thiago. Ele já está aqui hoje, né? Então, a gente fez negócio igual. E a gente, mas eu tenho um clube, tu também tem. E aí, gurias, a gente ainda vai juntar o Clube Next com as sócias e fazer um encontro misto, trazer uns meninos no meio das mulheres, porque aqui é força de mulher, né? Tem força absoluta de mulher. Então, a gente ainda vai fazer essa troca. Então, o Thiago veio aqui para agregar a gente e ainda trazer muitas novidades. Com certeza. E sabe que foi muito doido, Reza, que eu quase não fui no evento. Eu falei, só tem síndico lá, tipo, o que eu vou fazer lá, sabe? Mas ao mesmo tempo, não, tem que ir lá prestigiar ele. E aí deu essa coincidência da gente se conectar, assim, foi bem bacana. Muito legal. E lá no clube, né, também, como a Raíssa falou, vamos fazer um encontro juntos, acho que vai ser incrível, né, porque lá a gente, né, só somos homens e mulheres, mas a gente é majoritariamente ainda homens, assim, a gente tem a Raíssa e tem mais 2 empresárias, então 3 mulheres no mar de 30 homens, basicamente, então a gente também precisa, né, falar para a Raíssa, vamos ter mais mulheres aqui, ter tu aqui com a gente vai reforçar isso, que com certeza é muito importante. Mas então, galera, sem mais delongas, eu vou começando aqui para a gente não perder tempo aqui, né, do nosso conteúdo. Como eu disse, a todo momento fiquem super à vontade para ir levantando a mão e me interrompendo. Né? Eu digo levantando a mão aqui no Meet, mas para eu saber que alguém levantou para eu parar e a gente conseguir tirar dúvida. A ideia é a gente ir trocando mesmo, pode ser que em alguns momentos eu vá, né, fazendo algumas perguntas, pausando mesmo para a gente ir interagindo. Né? Acho que é importante. E só antes de eu começar, eu queria que vocês, brevemente, queria ter uma ideia, né, um pouquinho sobre vocês aqui, né, queria entender mais ou menos de algumas pessoas, rapidamente, né, pode falar seu nome, qual é o seu mercado, só para eu ter uma ideia se vocês vendem mais produto, mais serviço, é mais digital, é mais físico, enfim, até para os exemplos que eu for trazendo aqui ao longo da nossa conversa também se aplicar melhor para vocês. Quem se habilita a começar aí, só para, rapidamente, meu nome é tal, trabalho na área tal, e é isso. Sou a Jéssica, eu trabalho na parte de marketing, né, de social media. É novo para mim, entre aspas, porque a experiência de marketing que eu tenho é com e-commerce, eu sou analista de e-commerce, então ir para o Instagram é um pouco diferente, mas eu já estou trabalhando nisso. E na área de design também, design gráfico, porque é parte do meu curso, eu faço marketing e design. Legal, prazer, Jéssica. Eu sou Ana Paula, eu sou advogada e eu vendo, advogada empresarial e societária especificamente, e eu vendo serviço todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo. Boa.
Boa noite, Thiago, tudo bem? Eu Boa sou a noite. arquiteta Yasmine, sou proprietária da empresa Qualifique Reforma de Condomínios e também sou síndica profissional. Então, o meu público é voltado tudo para a área de condomínios e Sim, obras, né? Então, eu vendo serviços e é isso. legal. Oi, Prazer. Thiago, prazer, eu sou a Carol, eu sou fotógrafa e tenho uma empresa de fotografia voltado para o materno infantil, feminino, a gente quer expandir ainda muito, e a gente está bem ativa nas redes sociais, a gente gosta muito desse assunto, e a gente está bem empolgada com a jornada do cliente aí, detalhadinha. Legal. Prazer. Olá, Thiago, eu sou a Rafa Castanheira, criadora do Rafa Holística, eu sou terapeuta, astróloga e cartomante. E vendo serviços o tempo todo também. Boa, boa, galera. Bastante, bem plural, né? Vários mercados, várias áreas diferentes. Bacana, bacana. Mais alguém? Então a gente avança. Adriana? Levantou a mão. Oi, Thiago, boa noite. Eu sou a Adriana, trabalho com contabilidade, Legal. tô nessa área, atuo muito na área contábil, fiscal, né, que é o nicho que eu mais trabalho. Show de bola, meninas. Bacana, bacana. Então, bora lá. Como eu disse, fiquem à vontade para me interromper, tirar dúvidas. Vamos trocando. Eu vou fazendo pergunta para vocês, só para não ficar eu 1 hora falando aqui sozinho. Eu gosto bastante da gente ter esses momentos, então podem ficar bem à vontade. Raíssa? Ô, Thiago, faltou a Cris, que a Cris também quer falar. Ah, vai lá. Eu sou dessas, tá, Cris? Eu tô de olho. Oi, eu sou a Cristiane Schaefer, eu sou Relações Públicas, mas atualmente eu trabalho como artesã. Eu vendo produtos para decoração de lar. Legal, legal. Mais um mercado. Show de bola. Maravilha, meninas. Muito prazer. Obrigado pelo tempo aqui de vocês, pela disponibilidade também, pelo interesse, né, em saber um pouquinho mais a respeito aqui da jornada do cliente. Para a gente começar, eu vou compartilhar minha tela, me avisem, por favor, quando aparecer para vocês. Tá aparecendo. Tá, maravilha. Então, né, pelo que a Raíssa me contou, vocês já estão falando de jornada do cliente aí nas últimas semanas, então eu imagino que vocês já estejam bem inteiradas, assim, no geral. Mas eu queria perguntar rapidamente aqui também para vocês, quem aqui já ouviu ou já utiliza no seu dia a dia funil ampulheta? Ninguém nunca ouviu falar? Olha aí, ó. Vai ser bom, então. Repete, por favor. Eu já ouvi falar, eu trabalhei com ele no e-commerce. Boa. Yasmin pediu para repetir, funil ampulheta. Ampulheta, aquele que fica passando o tempinho. Agora escutei. Sim. Maravilha. Então, que bom. Bom que poucas de vocês, né, já ouviram falar ou trabalharam com isso. Vai ser bem novidade, acredito. Então, basicamente, né, para a gente começar aqui um pouquinho falando sobre isso, né, a estratégia do funil ampulheta, e vocês vão ver melhor isso visualmente daqui a pouco, né, ela é uma estratégia para a gente construir lucro, né, escalável, previsível, né, e de longo prazo, principalmente. Então, como eu falei para vocês, vai ter muito aqui de sucesso do cliente, porque a gente vai entender, né, que a jornada ela não termina quando a gente faz a venda. Na verdade, ela começa. E aí vai ficar um pouquinho mais claro aqui para vocês terem. Então, brevemente, já me apresentei aqui rapidamente no início para quem estava, mas para quem chegou agora, então, sou brasileiro, sou natural de Porto Alegre, sou bacharel em administração pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, sou empresário, sou mentor também de vendas já há mais de 7 anos, né, palestrante e sócio fundador ali do Clube Next, que eu comentei para vocês. Então, já atuo aí há mais de uma década na área comercial, né, já capacitei executivos, empresas, pessoas físicas e por aí vai, né, a faturar múltiplos dígitos através sempre da conexão entre conhecimento estratégico e resultado prático. E basicamente, iniciando nossa aula, então, falando um pouquinho com o modelo do funil tradicional, aquele funilzinho que trouxe leads, aí eu qualifico, etc., e vendo, ele está ultrapassado já há um tempinho. E por que isso significa? Como eu falei para vocês, o fechamento ele é apenas o começo e não o fim. Então, muitas vezes a gente acredita que, poxa, fechei um cliente, maravilha. E agora? Agora não é só entregar, óbvio, tem que entregar. Mas ali, dentro daquela minha base, eu tenho, né, muita riqueza. E cada vez mais que a gente vê, né, que a gente tem cada vez mais CAC alto,
tá muito mais caro, né, eu adquirir um cliente a cada dia que passa. Tem empresas aí que estão tendo prejuízo para fazer uma primeira venda para depois conseguir, né, atingir ali o break-even a partir de outras vendas, enfim, porque a gente está cada dia mais disputando a atenção com mais pessoas, com mais empresas. Então é importante a gente ter em mente que esse modelo de funil tradicional, ele está cada vez, né, mais inefetivo. Porque se a gente focar só na aquisição, esse CAC, ele vai engolir nossa margem, né, de lucro. CAC é o custo de aquisição de cliente, né, caso alguém não saiba. E o funil tradicional, basicamente, esse funil que a gente está falando, ele cria hunters exaustos. O que é um hunter, né? Hunter, basicamente, é aquela pessoa que está sempre perseguindo negócios. É o caçador. E aí a gente precisa entender que a gente precisa ser hunter, óbvio, a gente precisa todo dia estar prospectando contas, todo dia estar atraindo pessoas através de inbound, por aí vai, pessoas novas. A aquisição é importante, ela não deixa de ser importante, mas é muito mais importante também eu ter, né, uma cultura de farmer, um farmer de alta performance. Farmer é, diferentemente do hunter, o farmer ele é o fazendeiro. Ele é aquela pessoa que está ali cuidando do pasto, digamos assim, porque ele está ali cuidando daquela base e monetizando aquela base, perpetuando aquela base. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, alguns dados, para a gente se embasar também, sempre gosto de trazer, para vocês terem uma noção de mercado. Né? 3 dados rápidos aqui. O custo, como a gente falou, para adquirir um cliente hoje, né, o nosso CAC, nosso custo de aquisição de cliente, ele pode, basicamente, chegar até 25 vezes mais o valor de eu simplesmente manter um cliente atual na base. Uma coisa que eu sempre falo lá dentro do Clube Next, e acredito muito também que seja uma cultura aqui da Raiza, eu prefiro sempre que uma pessoa dentro do meu clube renove, do que, basicamente, eu traga uma pessoa nova. Porque eu trazer uma pessoa nova tem 2 pontos. Uma, ela é muito mais caro, ela exige muito mais dinheiro, muito mais tempo, muito mais energia, para que a pessoa, de fato, né, veja o valor naquilo e assine o contrato e entre, do que eu manter uma pessoa que já está na base. Porque a pessoa que já está na base, se eu entrego um bom trabalho, ela já conhece quem é o Thiago, ela já conhece o meu trabalho, ela já conhece o meu produto, ela já está satisfeita. E se eu consigo seguir retendo aquela pessoa, monetizando aquela pessoa, se torna muito mais barato, né, do que eu adquirir uma pessoa nova. Além do fato da satisfação. Eu prefiro que... Tem pessoas do meu clube que estão desde a fundação e seguem, já renovaram 2 anos e seguem agora no 3º ano. E, inclusive, uma fala muito legal esses dias de um deles foi, cara, enquanto existe clube, eu vou estar aqui. Isso me traz muito mais satisfação do que eu simplesmente já vi várias comunidades por aí na internet, principalmente online, de massa, assim, de escala, que as pessoas botam 1000 pessoas para dentro, e aí aquilo é só uma rotatividade gigantesca e não gera valor para ninguém. E isso é muito caro, isso é insustentável, né, com o tempo. Então a gente precisa sempre olhar para manter os nossos clientes antes de olhar para simplesmente só adquirir novos. Claro, Thiago, eu tenho 2 clientes, eu preciso de 10. Vai ser hunter hoje, mas se tu tem 10, não adianta tu ficar trocando 5 toda hora por os novos 5, porque isso vai se tornar muito mais caro. Ao aumentar a minha retenção só em 5%, ou seja, se eu tenho, por exemplo, 100 pessoas e eu reter simplesmente 5% deles, 5 deles, né, o meu lucro ele já pode aumentar de 25% a 95%, do que eu ficar não retendo ninguém de novo, trazendo só aquisição. E cerca de 80% da nossa receita futura, ela vai vir, em média, de 20% dos nossos clientes atuais. Então, por que a gente fala de funil ampulheta? Porque, basicamente, é literalmente uma ampulheta. Ampulheta, né, para quem não conhece, é aquele vidrinho que fica passando a areia e a gente vira para o tempo passar. Por quê? Porque o funil antigo ele se tratava basicamente em aquisição, qualificação e venda. Ponto, acabava ali. Então, basicamente era um balde furado. Eu colocava muita gente para dentro, mas também eu perdia muita gente lá embaixo. Quando eu olho para uma ampulheta, o que isso significa? A partir daquela conversão, eu tenho 3 próximas etapas. E por que elas aumentam? Porque primeiro eu vou reter aquele cliente, ou seja, eu vou fazer com que ele adote de fato a minha ferramenta e depois siga renovando comigo. Depois eu vou expandir aquele cliente em receita, ou seja, eu vou gerar mais dinheiro através dele, fazendo upsell, cross-sell, depois eu vou explicar exatamente o que é. Então acaba que a minha base em receita ela começa a aumentar e no fim eu tenho a promoção. Ainda eu crio advogados de marca, pessoas que vão me indicar, trazer outras pessoas com custo de aquisição zero, né, e com muito mais autoridade. Então imagina se, por exemplo, tu vê um anúncio sobre determinada empresa, é uma coisa. Agora a Raiza vem e te fala assim, não, cara, contrata essa empresa, é exatamente o que tu precisa e a galera lá é super boa, pode confiar. Pô,
foi muito mais barato do que gastar com anúncio e já veio com toda a autoridade da Raiza por trás, trazendo muito mais confiança. Então, o funil ampulheta, ele é um modelo muito mais rentável, muito mais barato e que te traz muito mais margem de lucro, principalmente para alguns mercados que têm margem apertada. Quem aqui agora olhando para o funil já conhecia, no fim lembrou, ou não, realmente não viram, nunca viram? Alguém mudou? Reconheceu? Não? A princípio, o funil, ele aumenta, o funil neste formato, né, ampulheta, ele aumenta totalmente o LTV, né, Thiago? Exatamente. O LTV está, né, a partir do momento que eu já estou retendo, ele já está aumentando, e depois ainda ele aumenta a lucratividade com a expansão e com a promoção. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Então, é importante que, olhando para ele, a gente vai falar agora etapa por etapa, né, para a gente realmente esmiuçar um pouco melhor, né, sobre cada coisa, mas é importante vocês terem essa visualização e entender por isso, por que ele é assim. Então, a Bárbara falou que faz muito mais sentido esse funil. Exatamente, Bárbara. A Carol já viu em outro trabalho. Bacana. Isso aqui, pessoal, se aplica a praticamente qualquer negócio. Óbvio que se tu tem um negócio de receita recorrente, com renovação e etc., se aplica, né, de uma forma muito mais clara, mas também, mesmo que tu tenha um negócio que tu vende esporadicamente para a pessoa, ela vai se aplicar. Lembra, Thiago, como que eu retenho a pessoa se eu vendo um produto, uma pizza? Ah, mas se tu tem um CRM, por exemplo, que tu sabe que a pessoa geralmente faz uma compra de uma pizza contigo a cada, uma vez no mês que seja, e tu continue nutrindo ela, ela vai seguir pedindo. Então, isso aumenta o LTV também, mesmo que não seja recorrente, a recompra vai estar aqui na retenção, certo? Depois nós vamos entender melhor. Ô, Thiago, explica o que é o LTV, que eu acho que nem todas as gurias devem saber. Ah, maravilha. LTV significa Lifetime Value, significa o tempo de vida do cliente, basicamente. É o quanto ele traz de lucratividade para ti enquanto ele está retido na tua base. Então, por exemplo, eu tenho esse cliente aqui que compra comigo há 3 anos. Então, se tu somar tudo que ele já comprou com os 3 ao longo dos 3 anos, tu vai entender, ó, esse cliente já colocou aqui 50 mil reais no meu bolso, só ele, ao longo desses 3 anos. Então, o LTV é esse tempo de vida do cliente. A gente quer o quê? A gente quer CAC baixo, ou seja, custo de aquisição de cliente baixo. Eu quero cada vez que esse custo para eu trazer um cliente novo seja mais baixo e o LTV mais alto. Porque se eu estiver trazendo pessoas barato e essas pessoas ficando um tempo longo na minha base, então eu estou aumentando a lucratividade muito. Faz sentido? Total. A moral da história é manter o cliente dentro da carteira, né? O maior tempo possível, fazer promoção, ação, retenção, segurar esse cara, não deixar esse cara embora. E óbvio, gurias, sempre pensando, vamos catar gente nova? Vamos. Exato. Mas vamos cuidar de quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro é o cliente bom. É o cliente que comprou uma vez e pode comprar muito mais, se a gente cuidar bem dele. Então, olhar muito para esse cliente, que esse cliente traz dinheiro. Exatamente. E isso, exatamente o que a Grazi falou. Então, é bem sobre isso, porque também tem pessoas que podem vender muito mais, só que ao mesmo tempo elas perdem muito mais cliente. Então é melhor eu fazer 5 vendas por mês e eu perco 4, no fim eu fiquei com 1 de saldo, ou é melhor fazer só 2 que eu retenho os 2 sempre? A longo prazo eu vou ter muito mais cliente, e muito mais qualidade, muito mais branding também, porque se eu perco muito cliente é sinal que eu estou sendo mal falado no mercado. Se eu mantenho meus clientes, é um sinal também que as pessoas vão falar bem de mim. Mas faz um favor para mim, acho que uma das meninas mandou uma dúvida, uma Nutri, mas eu não consigo ver porque está minimizada. Né? Assim, ó, Thiago, mas no meu caso que sou Nutri, uma hora ele chegará ao objetivo e nesse caso o ideal seria fazer ele me indicar? 2 coisas. O objetivo é comum, né, as pessoas talvez largarem depois que chegam nesse objetivo. Mas, tipo, sei lá, eu tenho 80 quilos, eu quero ter 60, aí eu cheguei nos 60, por exemplo, e aí eu vou embora. Mas, na verdade, é preciso ter uma manutenção. E eu já conheço muita gente, né, que fez uma transformação, assim, com Nutri, com personal, etc. Chegou onde queria, depois voltou aos velhos hábitos e praticamente recuperou tudo ou até mais, assim. Então, às vezes, também é criar um sistema mais de acompanhamento. Vou dar um exemplo, tá? Eu, como mentor de vendas, eu vou estruturar todo o teu processo de vendas e aí tá estruturado. Show! Agora tu vai para o mercado, vai ajustando, a gente vai ajustar. Mas não é uma coisa que vai terminar
porque a ideia é que sempre vá tendo ajustes e atualizações. Só que ao invés de, sei lá, eu fazer toda semana encontro contigo, eu vou fazer, sei lá, 2 meses, um encontro por semana, a gente vai fazer um intensivão. A partir disso, eu vou fazer assim, ó, agora a gente vai seguir um encontro no mês ou no trimestre, que seja para fazer uma manutenção disso. Então, criar essa cultura realmente de manutenção é importante para a pessoa, claro, mais espaçado, mas ela segue na tua base. E também é importante, né, que tenha indicações, porque se a pessoa te indicar, o CAC é 0, né, porque tu não pagou mídia, não fez nada para isso, isso pode ser uma assinatura, é um modelo perfeito de retenção. Né? É igual terapia, digamos assim, claro, são profissões diferentes, mas é uma coisa meio que para a vida, personal também, né? Tipo, eu sempre tenho que fazer academia, porque se eu parar, eu vou murchar. Então não adianta eu chegar no objetivo que eu quero e depois eu largar. Então tem que tentar criar essa cultura, né, de manutenção, mesmo que seja um planinho um pouco mais espaçado para a pessoa ter aquele acompanhamento. Só que também é importante, uma coisa, só para comentar aqui, né, para vocês, depois a gente vai aprofundar um pouco também, mas é importante, assim, sempre tenha um próximo passo para o teu cliente. O que eu quero dizer com isso? Porque, às vezes, tu vai conseguir resolver 99% do problema dele, digamos, ali, naquela solução. Então, tu precisa sempre ter um próximo passo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um mentorado que ele quer ter um objetivo X. Aí ele entrou naquele objetivo. Aí a gente deu aquele passo. Mas um dia, daqui a pouco, ele crescendo, dobrando, triplicando o faturamento, ele vai ter outros problemas. Problemas antes ele tinha de quem fazia 10 mil, agora ele tem problema de quem faz 50, e um dia ele vai ter problema de quem faz 100. Se não for eu a ofertar essa solução para ele, alguém vai. Porque não é que ele chegou naquele objetivo e ele nunca mais vai fazer uma mentoria. Então, eu preciso ter produtos adjacentes. Por exemplo, tem um mentorado que depois o cara vai para o Clube Next. Por quê? Porque agora deixou de ser entre eu e ele. Agora ele precisa, né, ter um know-how com outras áreas. E ali é recorrente. Então, sempre tenha próximos passos. Não tente entregar exatamente tudo que vocês podem numa vez só. Até porque pode gerar confusão. Pode ser, por exemplo, solução demais às vezes para a pessoa. Às vezes, eu sei que às vezes a gente quer vender um pacote completo de alguma coisa que a gente tem, mas sempre tenha próximos passos, porque se ele não comprar de ti, ele vai comprar de alguém para os próximos desafios que ele vai ter. Então, também pensem nisso. Às vezes, por exemplo, a Nutri, o cara, ele queria perder 20 quilos. Show, ele emagreceu, chegou no objetivo. Mas agora ele vai querer ficar assim? Não, daqui a pouco ele vai querer ir para uma academia, agora ele quer uma nutrição mais voltada para ele tonificar e fazer hipertrofia. Aí ele vai mudar. Daí, quando ele tiver X peso e tal metabolismo, a dieta vai ser uma. Depois, quando ele tiver outro, e daqui a pouco, se ele quer evoluir alguma coisa, talvez vai ser outra. Então, é sempre entender esses próximos passos, porque eu aprendi muito isso. Se não comprar de ti o próximo passo, vai comprar de alguém. Então, pensem sempre em o que eu posso entregar depois. Sempre tenha caminhos alternativos para isso. Pessoal, se mais alguém mandou alguma dúvida, Raiza, me ajuda, por favor. As gurias colocaram assim, ó. Vamos lá. A Júlia botou, percebo isso demais na psicologia da clínica. Os pacientes que eu não retenho de forma artificial ao dar a alta, o processo esperado da psicologia, né, me indica pelo menos mais outros 3 pacientes em média. E aí é incrível, por incrível que pareça, existem psicólogos que não dão alta mesmo que o paciente já tenha tido condições de seguir sozinho. Sim. Aí a Larissa colocou, sou dona de uma franquia de pizza. Aqui tivemos de fazer um baita trabalho de recuperação de clientes e chamar novos clientes. E reconhecer a pizzaria como uma nova gestão. Isso é super, super. Boa. E a Dani colocou, por isso o marketing de experiência está muito mais em alta. Porque vive uma experiência com a marca e falará sobre ela e não apenas do produto ou serviço. Mas a vivência que a marca proporcionou e isso fideliza ainda mais. Exatamente. Esse último comentário também, especialmente muito bom, porque é muito sobre isso, né? Imagina aqui nas sócias, vocês podem ficar 10 anos nas sócias, cada encontro vai ser um encontro. Vai ter pessoas diferentes, um assunto diferente, é uma experiência diferente. Né? Então, é muito sobre isso também. Mas vamos lá, vamos parte por parte agora e vocês podem seguir mandando dúvidas, gostando do engajamento aí de vocês. Primeira delas, a aquisição. E aí aqui sempre eu vou trazer para vocês uma explicaçãozinha rápida, teórica, né, de cada tópico, como aplica ela, e eu gosto também bastante de ler, vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tenho muitos livros, eu gosto bastante de leitura, então eu vou trazer sempre uma dica de leitura para quem quiser sobre esse tópico, tá? Posso trazer mais, enfim, depois se vocês quiserem podem me pedir. Mas basicamente, a gente fala de aquisição, que é a nossa primeira etapa, né, lá em cima, o topo.
marketing. Aqui, claro, de uma maneira bem enxuta, né, a gente tem 2 principais pontos. O primeiro deles é posicionamento, né, como a nossa marca pessoal, né, ou da nossa empresa, enfim, ela é percebida pelo mercado, né, e aí, a partir disso, quem conecta com a gente e quem a gente repele. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer sobre posicionamento é que o posicionamento ele é mais ainda sobre excluir do que incluir. Ou seja, é como eu me posiciono, né, dentro daquilo que eu acredito, do modo como eu penso, do modo como eu vivo, para que, de fato, eu conecte com quem se identifica comigo e, além disso, eu também exclua aquelas pessoas que não se identificam comigo. Por quê? Por que é importante isso? Quando eu documento ali, eu posto meu dia a dia, o meu modo de pensar, minhas opiniões, meu modo de viver, eu estou fazendo isso automaticamente. Quem olhar e pensar, poxa, eu penso exatamente igual a essa pessoa. Bacana o posicionamento dele, gostei da visão dele, me conectei com ele. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer, pá, penso totalmente diferente. Não gostei, não vai fazer sentido. E é bom tu repelir essa pessoa, porque tu não vai depois querer ter um cliente que está sempre contrariado, que depois vai dar errado, porque ele não vê as coisas da mesma forma que tu. Eu sempre digo, o pior do nosso posicionamento é ser neutro. É a gente não agradar ninguém, não desagradar ninguém, mas também não agrada muito, a gente fica ali naquele meio termo, e aí a pessoa até não vai deixar de me seguir, ou não vai me excluir, mas também vai comprar de outro, porque eu fiquei em cima do muro. Então eu preciso sempre estar trazendo isso, né, para mostrar explicitamente o meu modo de pensar e viver. Até quando a gente falou em experiência, uma outra coisa também complementa muitas vezes é que cada vez mais a gente tem um mercado super competitivo e, querendo ou não, a gente tem soluções muito parecidas às vezes. Hoje é difícil ter algo absolutamente único e etc. Então, quando a gente sai do produto e entra na pessoa, às vezes eu vou comprar uma mentoria da Raiza e não da fulana, mesmo que as duas, digamos, tivessem, apesar de suas particularidades, o mesmo nível de entrega, ou resultados parecidos, etc., mas eu gosto muito mais da Raiza, o jeito que ela se posiciona, o jeito que ela fala, o jeito que ela vive. Se eu tivesse os resultados que ela tem, eu viveria igual ela. Então, essa identificação vai me fazer escolher ela. E não necessariamente se vai ter um encontro diferente ou a mais na outra e etc. Eu saio do produto. Então, o produto hoje, ele é basicamente commodity. É um produto, serviço. Eu preciso olhar para a experiência que eu gero e também para a conexão que as pessoas têm comigo. Muitas vezes as pessoas hoje em dia vão comprar por gostar de ti. Tem muita gente que às vezes eu me conecto e etc. E a pessoa fala assim, depois de 1 hora de conversa, tá, mas que produto que tu tem? Quero comprar alguma coisa. Porque a pessoa se conectou comigo, com o meu jeito de ser. Então, isso é importante a gente ter isso muito claro. Um livro que eu sempre indico sobre isso é Personal Branding, do Arthur Bender. Tá? É um livro bem bacana, não é muito grande, é pequenininho, tem umas 200 páginas, e ele fala bastante sobre como eu crio uma marca pessoal. E quando eu digo marca pessoal, pode servir tanto para quem é autônomo em si, digamos, eu sou a Nutri, como a nossa colega falou, mas também para quem tem uma empresa com funcionários, etc., mas tu é a cara da empresa, então também a tua marca pessoal é importante. Certo? Tração, ainda na aquisição, a gente precisa gerar canais estratégicos, que vão gerar demanda qualificada para o nosso funil. Então, é aqui onde entra criar conteúdo, prospecção, tráfego, eventos, grupos, comunidades e por aí vai. Eu preciso saber quem eu sou, me posicionar, mas eu também preciso aparecer e gerar essa demanda qualificada para dentro do meu funil. E aí, um excelente livro que eu indico para vocês é o Traction, que ele vai falar sobre 19 canais diferentes de aquisição. E o principal ponto, óbvio que não vai sair fazendo os 19. Tu vai entender, e aí vocês podem pesquisar também, se não quiser ler, enfim, o resumo, quais são os 19 canais, vai escolher 3, propriamente, para tu iniciar. Então, assim, eu faço conteúdo, e a partir desse conteúdo ali eu gero tráfego, eu gosto de ir em eventos presenciais, e eu estou aqui nas Sócias, que é uma comunidade. Então, eu escolhi esses 3 inicialmente. Não queira fazer tudo num primeiro momento, porque senão tu vai pulverizar muito ali, a tua estratégia, certo? Sobre aquisição aqui, pessoal, alguma dúvida antes da gente avançar? Tá fazendo sentido? Alguém abre este microfone, bote sua voz para fora e conte para nós Por favor. que vocês estão achando. Inclusive, eu já estava pensando em alterar meu reposicionamento, fazer mais conteúdo de outras maneiras e não dormir de madrugada. Então, vamos ver o que a gente faz. Ô, Thiago, essa parte que tu trouxe da atração é uma coisa que eu converso muito com as gurias e, principalmente, eu boto minha cabeça para pensar em outras formas de aquisição, né? Porque a gente tem diversos canais e, às vezes, a gente fica muito fixo em um canal só, né? Sim. Fico só no canal Instagram, fico só no canal WhatsApp ou fico num canal específico.
E tem milhares de possibilidades diferentes de canais que a gente pode captar cliente. Tem alguns exemplos de canais que a gente possa fazer aplicação? Tem, basicamente, né, além desses que eu coloquei aqui, dos clássicos ali que eu falei do Traction, por exemplo, tem até os mais rústicos, assim. Uma vez eu já fui executivo comercial da V4 Company, se vocês conhecem, é uma empresa de assessoria de marketing. Lá em 2020, mais ou menos, eu estava lá. E aí tinha uma empresa do interior que eles queriam atrair clientes para o negócio local, e no final a gente não fechou com eles por ser muito sincero. Para eles o tráfego lá chegava pouco sinal de internet, não ia dar resultado. O que dava resultado para ele era motossom, que pode parecer bizarro, mas motossom para cidade pequena que tinha um sinal fraco de internet, que quase ninguém tinha Instagram. Marketing de guerrilha. Exatamente. Já teve empresa de gás que o maior canal de extração deles é o imã de geladeira, muito mais do que qualquer outro, assim. Então, se rádio funciona para ti, vai de rádio. O importante é não tentar replicar estratégias de pessoas e empresas que têm momentos diferentes, lugares diferentes, etc., dentro do teu negócio. Carol, pode falar. Acho que a Carol levantou a mão, Eu acho que a Carol travou. Oi, guria. Oi, desculpa, eu tava com o áudio desligado. Gente, eu tô estudando muito sobre isso, né? Sobre aonde chegar, aonde ser visto pelo nosso cliente. E eu acho que também acho que é importante pensar quem é esse cliente, né? Tipo, o que ele faz, onde ele frequenta, né? O que ele come. Porque também a gente estar presente nesses locais faz muita diferença, né? E aí abre vários canais que nem a Raiza tá trazendo, né? Nem vocês estão trazendo nesse momento. E eu estou estudando muito sobre isso nesse momento, assim, o que a minha cliente faz. E eu quero estar lá para ela ver o que eu, sabe? Então, acho que também é legal vocês trazerem isso. Eu li muito, né, sobre essa jornada do cliente e eu parei nesse ponto, assim, caraca, onde que é nosso cliente ideal, né? Olha um ponto importante. Nós, empreendedoras, às vezes nós estamos atrás de eventos de empreendedorismo, evento de marketing, evento disso, evento daquilo, mas se a tua cliente não é empreendedora, por que tu tá sempre só nesse evento, né? Então, tem que ir no cliente, se meu cliente que nem o meu cliente é síndico, empresa de engenharia, né, Yasmin é meu cliente aqui. Gente, a Impulse está nesses eventos. Sim! Então, quais eventos? Isso aí, levando a bandeira junto comigo. Então, onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô frequentando? Acho que a Fran levantou a mão, Thiago. Pode ir lá. Então, na verdade, minha dúvida, minha questão é, tu salientou ali que a gente tinha que causar identificação com o cliente que quer atrair e uma não identificação com aquele cliente que vai nos trazer problema no futuro, aquele cliente que não se identifica com a gente. Eu entendo que a gente tem que se posicionar, mas ao mesmo tempo, como que eu coloco o que eu não quero mais à vista, por exemplo? Como que eu trago isso de uma forma mais sutil, mas tipo, para afastar quem não combina? Perfeito, ótima pergunta, Fran. Basicamente, eu não coloco o que eu não quero. Eu posiciono muito bem quem eu sou e o que eu acredito. Que automaticamente quem não acredita vai ser repelido. Vou dar um exemplo, tá? Eu trabalhei 10 anos como executivo, mas uma coisa que para mim nunca fez muito sentido, se não for muito bem feito, é cold call, ligação fria, pegar uma lista e sair ligando para as pessoas. Eu acho que é muito ineficiente desse formato, como muitas empresas fazem. Então, quando eu faço um vídeo lá, por exemplo, um Reels, olhando para uma cold call, do nada, e reagindo àquilo, tô dando um exemplo, tá? Cara, isso aqui não vai funcionar nunca, sei lá, cold call é uma bosta, por exemplo, se eu só chutando aqui, não que seja, né? Se bem feito, funciona, mas se eu faço algo assim, ninguém vai me procurar, cara, eu quero fazer uma mentoria de cold call, porque nitidamente eu sempre bato naquilo. Então, quando eu bato, entre aspas, em algumas coisas, é basicamente algo que eu já estou me posicionando contra. Mas claro que sutilmente, não vou sair fazendo hate na internet. Vou dar outro exemplo. Eu, como mentor, eu vejo muitos mentores, e aí eu bato nisso,
Só, claro, não coloco o nome de ninguém, nem nada, mas tipo assim, cara, um método infalível para você vender mentorias de 10 a 20 mil todos os dias e custa R$ 27 o e-book. Assim, cara, É o que mais tem. aí tem muitos, exatamente. Então tu vai olhar para o teu mercado e vai ver assim, ó, o que eu não acredito e por isso eu faço diferente. E a partir disso tu cria uma narrativa batendo nessas pessoas, porque daí vai olhar o cara que vê o Thiago falar isso e vai falar assim, pô, cara, eu não aguento mais ver esses mentores vendendo e-book a 27, dizendo que eu vou vender mentoria de 20 mil todos os dias. Esse cara fala o que eu acredito. E aí ele vai se conectar comigo. Ou ele vai olhar assim, poxa, eu comprei um e-book desses e fiquei maravilhado. Esse cara só fala coisa errada, então ele não vai se conectar comigo. Sim. Então, automaticamente, isso é natural, entendeu? Mas eu preciso mostrar. Eu não posso ficar, tipo assim, o que tu acha de mentor que vende e-book a 27? Não sei, eu acho que para eles pode ser que funcione, mas também eu não tenho, mas assim, nada contra. Aí eu estou sempre no meio do caminho, entendeu? Então, eu preciso deixar isso muito claro, que eu acredito que automaticamente vou estar eliminando aquilo que eu não acredito. E aí, sutilmente, eu dou uma batidinha por umas provocações em algumas coisas que eu olho para o mercado e não concordo, e por isso eu faço diferente, para que todo mundo que não concorde também, ao ver, pense, esse cara falou o que eu pensava. Então, Eu ia dizer, é uma forma de salientar o teu diferencial também, né? exatamente. Tem muita gente, por exemplo, mentor que faz vídeo na piscina, dizendo que mostrando o celular cheio de venda e que ele estava dormindo e acordou agora e vendeu tudo no automático. Digo, não, cara, eu acredito no trabalho. E o cara olha, pô, eu também não acredito nisso, eu acredito no trabalho. Então, deixa eu entender o que esse cara tem melhor a dizer. Então, é sempre isso, é posicionar o que tu acredita, dando leves, né, sutilmente ali, posicionando essas coisas em que tu bate, entre aspas, para que gere essa identificação nas pessoas. E, ao mesmo tempo, vai repelir quem acredita naquilo. Né? Show. Maravilha, pessoal. Então, até falando aqui sobre posicionamento, teve rapidamente aqui que acho que algumas de vocês começaram a me seguir ali. Eu estou fazendo todo um rebranding, tá? Tem 2 posts nesse momento no meu perfil, mas não se assustem. Eu comecei do zero. Ontem, inclusive, eu já postei um hoje, tá? Vai ter bastante coisa ali, eu sigo fazendo stories e tudo mais, então fiquem tranquilas que se conectem comigo, por favor, que vai ter bastante novidade ali, bem bacana, tá? Respeitem minha história, né? Respeitem minha história, rebrand. Eu fiz todo um rebranding. Comecei, muita coisa estava ali meio do caminho e eu venho mudando drasticamente desde o ano passado algumas coisas, então eu preferi, cara, vou resetar e conectar exatamente aqui com as pessoas que se identificam comigo. Maravilha. A partir disso, na nossa segunda etapa é a qualificação, ou seja, é a nossa pré-venda, a gente já adquiriu, ou seja, a gente ganhou a atenção das pessoas. Mas, assim, o principal ponto, tá? A qualificação é muito importante. Tem muita gente que ignora porque ela não é uma etapa muito sexy, assim, tipo, o marketing é mais sexy, posicionamento, ao mesmo tempo a venda, a negociação, e a qualificação fica no meio ali. E aí ela parece ser muito simples, mas ela é muito importante. O que significa qualificar um cliente? É eu validar se de fato as pessoas que eu vou investir o meu tempo e a minha energia, elas estão de acordo com o meu ICP. ICP é Ideal Customer Profile, perfil ideal de cliente. É o meu cliente ideal. Então, eu vejo pessoas assim, mas se eu marcar 10 calls, 10 reuniões para eu vender, por exemplo, minha mentoria, é muito melhor do que eu marcar 4. Porque eu tenho mais chance. Aí o cara das 10, ele vende para 1, daí ele pensa, nossa, eu sou um vendedor muito ruim, eu vendi para 1 de 10. E aí ele se sente mal, e a energia cai, e vendo essa energia, e ainda ele foi lá em 10 cafés diferentes, gastou dinheiro, deslocamento, tempo, energia e etc. E no final ele vendeu para 1. Era melhor ele ter marcado para 3 e vendido para o mesmo 1, e que ele se sentiria melhor. Pô, eu consegui vender aí 1/3, minha taxa de conversão, não gastou com outros 7, ele perderia tempo, dinheiro, e a gente precisa entender quem são essas pessoas. Então, quando a gente adquire pessoas, a gente adquire muita gente aleatória. E aí eu preciso entender onde eu vou botar meu tempo e energia. E isso é basicamente a qualificação. É eu entender a partir de algumas perguntas, e aí eu trouxe aqui, né, 2 aplicações. Eu não vou explicar aqui porque elas são bem longas, mas relativamente longas, né, mas são bem fáceis de achar e aplicáveis, que é SPIN e BUNT. O que significa? SPIN, ele é o acrônimo para S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Exatamente o que a Denise falou, SPIN Selling. Inclusive tem um livro aqui do Neil Hakan, deixei como dica de leitura para vocês. É o quê? Eu vou entender a situação da pessoa, vou dizer assim, Raiza, me conta um pouquinho hoje como é que é lá nas sócias. E aí ela vai me explicar o contexto. Lá a gente faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Tá, show de bola. E qual é que tem sido o maior desafio em relação a isso que tu me contou? Problema? Aí ela vai dizer, hoje meu maior desafio é tal. E aí vem a implicação, que é agitar o problema, que as pessoas se movam. Bom, baseado nisso,
como é que tu acredita que vai estar as sócias em 2027 se a gente continuar, né, com esse gargalo aqui? Ah, talvez as sócias nem vão existir mais, eu preciso resolver isso. Então, eu validei que existe uma necessidade. Então, isso é um tipo de metodologia que eu posso usar para eu entender quem, de fato, né, tem essa necessidade ou não. Porque se a pessoa me diz, me conta o teu contexto, ela conta, eu coloco o desafio, não tem desafio nenhum, tá tudo certo, tá maravilhoso. Por que eu vou querer marcar alguma coisa ou perder meu tempo naquele momento ali com aquela pessoa? E BUNT significa B de budget, ou seja, capacidade de investimento, o A de autoridade, quem é o tomador de decisão, o N é a mesma necessidade ali do espinho, entender se tem de fato uma necessidade existente, e o T é de timing, de tempo. Ou seja, eu só posso investir o meu tempo e energia em pessoas que eu sei que têm a capacidade de me pagar, e óbvio que eu não vou perguntar para a pessoa assim, tu tem dinheiro para me pagar? Eu vou fazer perguntas indiretas que vão validar se ela faz parte ou não do meu público. Por exemplo, quando eu vou vender minha mentoria, eu pergunto assim, cara, tu já investiu em alguma mentoria alguma vez? Se a pessoa me diz, não, só compro o livro, eu sei que a régua dela é 30, 40 reais. Se ela diz, não, até hoje eu só comprei curso gravado, de 97, de 197. Então, agora você diz, não, já fiz mentoria com fulano e com ciclano. Bom, se eu sei que fulano e ciclano mais ou menos aí tem um ticket parecido até maior que o meu, eu já sei, pô, esse cara tem capacidade de investimento. Eu posso fazer vários tipos de pergunta indiretas, e né, vocês pesquisando, vocês conseguem ter diversos exemplos ali, né? Também, quem quiser depois pode me chamar, que a gente troca uma ideia, eu ajudo vocês. Mas eu posso fazer várias perguntas indiretas que vão validar se a pessoa tem essa capacidade de me pagar ou não. A autoridade é muitas vezes, cara, eu tenho aqui, por exemplo, eu quero entrar nas sócias. Aí eu entender se a pessoa é a única tomadora de decisão. Aí eu vou, por exemplo, a Raiza vai perguntar, fulano, legal, que bom que tu tem interesse em entrar nas sócias e etc. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, vou te apresentar exatamente como funciona aqui hoje nossa comunidade, tudo mais, tal. Mas me diz uma coisa, essa é uma decisão que depende unicamente de ti. Pessoa, não, tem uma sócia que também quer entrar nas sócias. Então já leva ela, porque senão tu vai chegar lá, vai tomar um café, vai apresentar, no final vai dizer, legal, Raiza, gostei, mas eu tenho que falar com a minha sócia. E aí tu perdeu a venda. Então é importante tu entender quem são os tomadores de decisão, até por compromisso e coerência, que a gente chama. Porque se a pessoa fala, não, sou eu a decisora, e aí chega lá na hora, ela apresenta tudo, e a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que falar com o fulano. Não, mas aí quando a gente conversou, tu não me disse que essa decisão dependia apenas de ti, o que mudou? A pessoa, não, tu vê. E aí tu tem esse compromisso e coerência. Necessidade, né? A gente não vende areia no deserto e gelo para esquimó, como a gente fala, então não adianta eu querer também usar de artifícios de persuasão, manipulação para empurrar um produto, um serviço em alguém, que depois aquela pessoa vai ver que não precisava daquilo e vai me gerar ali, né, um detrator, como a gente chama, vai falar mal da minha marca, por aí vai. Então eu preciso entender se a pessoa tem aquela necessidade que eu posso resolver. E timing, que é muito importante também, a pessoa ela tem que estar dentro do tempo de compra, porque ela pode dizer assim, olha, eu tenho dinheiro, só cabe a mim decidir, é exatamente o que eu preciso, mas eu só quero para 2027. Aí eu vou falar agora lá, fazer uma reunião com ela? Provavelmente não, porque senão ela vai chegar e vai dizer, não, mas eu te falei que era só para o ano que vem. Então eu preciso entender esse tipo de coisa, porque eu preciso entender onde eu vou colocar o meu tempo e a minha energia. E aí, como eu falei antes ali para vocês, compromisso e coerência é eu amarrar informações previamente, né, a partir de compromissos verbais que ela vai me trazer. Por quê? Porque é muito mais fácil, eu sempre falo, as pessoas falam em contorno de objeções. Eu gosto de falar de evitar objeção. Porque é muito mais fácil a objeção nem aparecer e a minha negociação ser fluida do que eu deixar tudo em aberto para no final ter que ficar contornando um monte de objeção e criando fricção no fechamento. Então, se a pessoa já me disse tudo isso, se ela disse que ela quer para agora, então ela não vai chegar no final e dizer que vai deixar para depois. Eu não vou precisar contornar essa objeção que ela vai pensar melhor para depois. Se ela me diz que ela é a tomadora de decisão, ela não vai me dizer que depois precisa conversar com o fulano ou com o ciclano. Eu já vou ter evitado essa objeção. Se ela me diz que ela já comprou a mentoria da Raiza, eu sei que ela vai ter dinheiro para me pagar, porque a mentoria da Raiza é cara. Então, eu já sei tudo isso. Estou brincando, Raiza tem muito valor. Então... High ticket, não? Eu sou sim, high ticket. Ninguém então, me depois segura. ela não vai me dizer exatamente, mas eu nunca comprei uma mentoria, eu não tenho dinheiro agora e tal. Então, tudo isso eu já estou amarrando essas informações para que, de fato, depois essas objeções nem existam. Né? Então, eu sempre brinco, é igual quando tu vai convidar alguém para sair, e aí tu pergunta, você fala assim, fulana, digamos, vamos lá tomar uma cerveja comigo? Aí a fulana pode dizer assim, não, eu tenho já um compromisso X. Agora você fala assim, fulano, o que tu vai fazer amanhã de noite? Eu não vou fazer nada. Vamos lá tomar uma cerveja? Aí ela já criou um compromisso e uma coerência, dizendo que
não ia fazer nada. Então é a mesma coisa que a gente amarra essas informações antes. Então é obter essas confirmações verbais antes do fechamento. Isso a gente faz aqui na qualificação. E é um livro que vai falar bastante sobre gatilhos mentais também, muito sobre isso, principalmente sobre compromisso e coerência, é o que eu sempre indico também das armas da persuasão, do Robert Cialdini. Alguma dúvida aqui, meninos? Tá fazendo sentido? Tô indo muito rápido? Tem bastante coisa. Tá fazendo sentido. Tá fazendo pensar principalmente sobre a questão de qualificar o cliente sempre antes. Isso. Canso de, às vezes, ir participar de reunião, cara, não faz sentido, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos perdendo tempo. E, às vezes, a única coisinha que faltava é, poxa, faz uma ligação de 5 minutos para o cliente, ou faz perguntas certas no WhatsApp e qualifica esse cara antes, porque se ele não é o cara que vai te pagar ali o valor que é o teu produto, que o teu produto serve, nem vai para a reunião ou oferta o teu produtinho de R$39. Exato. Exato. Você fala, eu só quero para o meio do ano. Só manda um materialzinho leve ali, não, obviamente, tua apresentação completa nem nada, mas assim, só para gerar um desejo e falar assim, depois eu te contato de novo em maio. Isso. Excelente. Essa etapa é muito importante, pessoal, porque eu vejo muita gente se frustrar e perder muito tempo porque não qualifica. Tiago, Pode falar. Deixa eu te perguntar, eu fiquei agora pensando no nosso serviço, né? Nosso serviço, vou dar um exemplo, a gente atende muito evento infantil. E tem clientes que nos procuram que o evento é lá em setembro, outubro, novembro. E aí a gente está tentando criar uma forma de, mesmo ser distante, a gente criar essa urgência para essa cliente. E aqui dá exemplos, né? Talvez a gente não tenha data quando ela quiser nos contratar lá perto, ou essa é a que a gente mais usa, assim. Inclusive, até nos meus follow-ups, a gente usa essa, a gente fala, né? Tem outra cliente interessada nessa data, tu ainda tem interesse em fechar, porque a gente dá prioridade para ti. Mas fiquei pensando aqui com outros tipos, porque a gente também tem ensaios e tal. Essa qualificação, tipo assim, como é que porque hoje, o meu serviço, eu sinto que não é uma necessidade, né? Talvez muitos não sejam, mas tem como criar essa qualificação no sentido, principalmente focando na urgência de fechar logo? Tá, tem 2 pontos aí, Carol. Primeiro, tem, tá? Mas um ponto importante antes para dizer para vocês é que essa urgência ela é particular de cada mercado. Tá. Vou dar um exemplo, até no próprio Spencial e no que fala lá, tipo, para uma venda de navio, é tipo 2 anos, em período normal. Então, se tiver dentro de 2 anos, tá no meu time. Agora tem outras vendas que 1 semana. Se passar 1 semana, eu perdi aquele lead. Então, esse é o primeiro ponto. Se dentro do mercado de vocês de eventos, setembro é uma data, tipo, um período normal, não precisa tentar puxar, né, alguma coisa muito antes. Então, é normal, digamos, esse período. Não estaria fora do ICP. Então, para cada uma de vocês, existe um certo período diferente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas, olhando para isso, eu tive um mentorado recentemente que ele tem uma empresa de eventos também, mas é mais no sentido de que ele faz churrasco, chopp, sobremesa, ele serve toda a comida, bebida do evento. E ele usa justamente esse ponto. 2 coisas. Uma é essa questão de data, mas isso já nasce desde o primeiro momento, assim, no posicionamento, assim. Então, tipo assim, cara, desde o momento que ele faz um vídeo lá no Instagram, por exemplo, ele já fala assim, cara, sei lá, se é agosto, a gente já está fechando a agenda do fim do ano para os eventos de empresas, de fechar né, de final de ano e etc. Então, assim, já corre aqui, garante a tua vaga, tal. Então, já vem na narrativa essa escassez. E então, tu pode começar a construir isso já antecipadamente, assim, tipo, já deixar claro que, cara, vocês entregam tudo certinho, mas vocês precisam ter também, né, um período já mais adiantado para conseguir garantir essa agenda, como trouxe. E o que ele faz também é pedir um sinal para poder segurar a data. Então, não quer assim, tipo, a gente marca e ficou marcado. Tipo, a pessoa já vai pagar um valor significativo, sei lá, uns 30% antes, para poder garantir aquela data que minimamente, se depois a pessoa cancela, ele já, né, tem esse valor aí que cobre esse custo mínimo, etc. Ou então a pessoa daí realmente cria aquele compromisso maior, assim. Não sei se tu faz isso hoje. Sim, a gente faz, mas eu achei muito interessante essa parte que tu falou de já comunicar isso antes, né? Porque realmente qualifica a pessoa, perfeito. Obrigada. Isso, exatamente, porque daí já vem basicamente a segmentação vem no copy, né, como a gente fala ali, por causa disso, ele já deixa claro que já está estourando as agendas X.
E também para ensaio funciona, assim, eu tenho uma fotógrafa que também é do clube, que eu faço vários ensaios com ela, e às vezes, principalmente para alguns eventos que a gente faz, eu e meu sócio, ou às vezes até mesmo para ensaio meu, assim, e ela me conhecendo, ela não faz um gatilho de escassez, mas é a real, assim, tipo, ela fala, cara, tu ia querer fazer aquele ensaio mês que vem, eu já tô com pouca data, porque de fato aqui o negócio tá bombando. E aí eu já tenho essa e essa, qual tu vai querer? Tipo assim, ela já meio que gera uma escassez mais natural, porque é de verdade, assim. Então é importante sempre estar trazendo isso já na abordagem, assim, até antes, lá na aquisição. Show? Maravilha, bora lá. Tem bastante coisa. Conversão. Essa etapa também, uma das mais importantes, onde a gente, de fato, fecha o cliente, né? A gente faz o gol aqui, não adianta eu ter uma aquisição ótima, né? Vários leads chegando, eu faço um conteúdo maravilhoso, mas depois eu não sei fechar. Então é importante, né, principalmente para os leads que eu já qualifiquei, eu não perder eles. Porque se eu fiz uma boa qualificação, eu já filtrei boa parte. Então, sei lá, eu já tirei ali 60% basicamente dos meus leads na qualificação, então é importante que aqueles que realmente são bons, eu vá e garanta que eu vou fechar eles. Então aqui a gente tem controle de narrativa, né, onde a gente conduz toda a estratégia de narrativa, e aqui um ponto importante, tá, galera? Quem aqui vende por call, por reunião, minimamente tem que negociar com o cliente, não é uma venda assim só no WhatsApp ou alguma coisa. Raiza, quem mais? A Fran, a Paula, a Anne. Perfeito. É isso mesmo. Todo mundo, maravilha, Júlia, mas todas vocês que vendem serviço, quem vendem algo com maior valor agregado, uma mentoria, uma consultoria, uma prestação de serviço, uma implementação, por aí vai, eu recomendo que vocês façam uma call ou uma reunião. Tá? Até porque tem gente que fala, mas eu sou mentor e eu vendo só por DM. Cara, eu recomendo fazer uma call. Eu sou prestador de serviço e eu não quero fazer uma call, alguma coisa, eu só vendo por WhatsApp. Cara, para tu vender um serviço de alto valor agregado de 5 mil mais, 3 mil mais, por aí vai, é importante que tu minimamente faça uns 20 minutos ali para conversar com aquele cliente, entender e conseguir converter melhor. Tá? Eu tinha um mentor que ele falava, tu prefere o caminho mais fácil ou o que melhor funciona? Porque todo mundo quer vender por DM, todo mundo quer vender por WhatsApp, todo mundo quer vender dormindo. Né? E aí fazer call, às vezes, é meio ruim, eu não gosto, etc. Mas assim, cara, é muito melhor. E outro ponto, quando tu faz uma call também, tu começa, pela questão de que eu falei de posicionamento, às vezes o cliente que tá ali é um mala, sendo bem sincero. Tu não vai querer passar 4, 6 meses com aquele cara. Então ali tu já vai conhecer a pessoa, minimamente seja em 15, 20 minutos. Então, façam call, façam reunião, a não ser que realmente vocês vendam algo muito mais rápido, assim, um e-commerce, uma coisa assim, óbvio que não faz sentido nenhum, mas se é um serviço, alguma coisa, façam call, façam reunião, que faz a conversão é muito maior. Pode falar. Teve alguém que levantou a mão antes de mim. A Anne, contadora. Isso. Desculpa. Eu ia complementar ali com relação a Cal. O meu serviço, que é contabilidade e outros consultoria, eu não fecho sem Cal. Boa. Eu sempre faço Cal. Primeiro que eu tenho que qualificar muito bem o cliente ideal, e segundo, eu não posso perder tempo. E eu preciso de uma conversa. Às vezes eu faço uma call e esse cliente vai demorar ainda um tempo para fechar comigo, porque é questão de confiança. Exato. E uma coisa que eu digo para vocês, mas o cliente não quer parar 15, 20 minutos para fazer. Cara, se ele não quer parar 15 minutos... Não é cliente para mim. Depois, quando tu vender para ele, tiver que implementar o negócio, ele não vai nunca ter tempo para ti, vai ser um interno. Exatamente, não é cliente para mim, exatamente. Aqui, Thiago, na minha área só, eu acho que a Raiza, tu trouxe bem, e eu acho que a gente tem que avaliar, porque que nem no meu caso, que é advogado, a pessoa nunca vem só para saber da proposta, ela já quer uma consulta grátis, entendeu? E a gente não faz consulta grátis, porque eu ganho por hora, literalmente. Então, a minha hora vale muito dinheiro. Então, a gente aqui só faz call quando realmente é high ticket. Claro, high ticket que eu digo que nem eu trabalho com empresa, então às vezes tu tem que explicar um pouquinho mais, né? Então eu acho que até não sei se tu concorda com isso, mas tem essa análise prévia. Quanto vale a disponibilização da nossa hora? Porque eu deixo de atender um cliente que vai pagar a minha hora
que seja só uma consulta, talvez ele não feche um contrato maior. Então, hoje eu avalio. Vale a pena eu fechar a minha hora para vender um ticket maior, ou esse cliente não está ainda alinhado, ele só quer especular. A gente tem clientes que não tem muito pudor e manda, eu estou caçando preço. Melhor ainda, porque daí já me elimina. Porque eu, no caso, sou um escritório boutique, eu não atendo massa. Eu atendo a pequenos, mas personalizados. Então, é um produto mais caro, mas aí eu sempre avalio. Se eu vejo que a pessoa está só querendo explorar para saber quanto que custa um contrato, aí eu já mando o preço, é X e mando mais alto. Se a pessoa fechar, é lucro, entendeu? Mas, na verdade, eu quero tirar ela do meu funil, entendeu? Perfeito, Ana, mas só um detalhe nisso que tu falou, tá certíssimo, tá? Mas a call entra nessa etapa da conversão. Todos os outros que tu não faz call, na verdade, é qualificação. E tá certo, daí não tem que ir pra call mesmo, entendeu? Isso eu falo no WhatsApp, né? Eu já peço para a pessoa, Isso. pode me mandar um áudio contando um pouco sobre a tua situação, que eu já consigo, a gente já vai desenvolver uma conversa. Aí ali eu já vejo se a pessoa quer ou não. Exceto, né, para The Sócias aqui, que eu já atendi uma das gurias. Quem quiser, vocês são as únicas que têm acesso grátis para mim. Já vejo vantagem. Qualificação. Tá certíssimo. Só vai para call com quem passar na qualificação. E aí na call realmente faz. Exato. Raíza? Gente, se é um cliente frio, normalmente muito, muito frio, uma coisa que eu sempre faço não sei se vocês tiveram a época de vocês de CLT. Antes de tu entrar numa entrevista com qualquer empresa, tu primeiro vai lá catar as redes sociais da empresa, conhecer a empresa, entender a empresa, falar com a empresa, fazer toda aquela qualificação, né? Às vezes tu vai lá entrar numa reunião com um cliente, tu não adiciona ele no teu Instagram antes, para ele já olhar e te conhecer, tu já criar valor e tudo mais. Então, quando eu faço esse tipo de manobra dentro qualquer uma das minhas empresas, eu sempre adiciono as pessoas no meu Instagram primeiro, vou lá, olho amigos em comum, para que na hora que tu vai entrar para a reunião, tu precisa sempre fazer aquela quebra de gelo, né? Então, tu já vem e diz assim, nossa, a gente tem tal amigo em comum, tu mora na Zona Norte. Aí a pessoa já catou teu Instagram todo, já viu várias fotos da tua vida, ela já vai ter uma aproximação e isso gera valor, né? Porque as pessoas, elas têm a tendência a fechar negócio contigo quando elas começam a ver afinidades. E a gente tem que começar a falar sempre mais ou menos na mesma linha. Exatamente. Como a Annelise falou ali, é rapport. Então, é importante, dentro da call, ter uma estrutura de pitch. Eu sempre falo assim, eu sou o cara que, quando eu digo tu ter um roteiro, um script, não é mecânico, eu tenho sempre que falar isso. Óbvio que tu sempre vai adequar a realidade daquele cliente, ao perfil comportamental daquele cliente, por aí vai. Mas é importante tu ter um framework, um passo a passo, que tu não vai ficar invertendo as coisas. Eu não vou começar falando de dinheiro e respondendo dúvida e depois falar do meu produto, por aí vai. Tu precisa ter um pitch estruturado, passo a passo, depois até vou mostrar para vocês uma novidade bem legal que pode ajudar vocês em relação a isso. Mas, principalmente, tu precisa algumas coisas. Tu precisa transmitir autoridade para que a pessoa passe a prestar atenção em ti. Tu precisa trazer consciência de solução ideal, ou seja, que a própria pessoa te diga que é exatamente aquilo que ela precisa, que ela está procurando. Tu precisa mostrar prova social. Tu precisa ancorar valor e gerar uma urgência ética. E urgência ética eu digo, né, porque não é aquelas urgências que a pessoa fala que nunca mais vai fazer um lançamento X e semana que vem tá fazendo de novo. Então, é uma urgência real que não te tira a autoridade, né? Então, esses são os principais pontos que vocês precisam validar. E um livro que eu gosto bastante sobre isso é o Venda a Mente, Não ao Cliente, que ele fala exatamente sobre esse processo, de como a gente vende para as pessoas, né? Independentemente de qual seja o mercado, etc., a gente está sempre vendendo para pessoas. Então, eu apresentei de comportamento humano e como que a mente da pessoa funciona. E ela precisa desses gatilhos ali para ir destravando. E, por fim, né, dentro ainda da etapa de conversão, para aqueles que eu não fecho na hora, um follow-up estruturado. O que isso significa? Nunca fica naquele vamos se falando. Eu vou ver e vou te retornar. Porque senão tu fica na mão do cliente. É importante que tu sempre tenha um próximo passo definido e combinado com o prospect. Por isso que, não sei se quem de vocês aqui já usou CRM, ferramenta de CRM, maravilha. Algumas pessoas. Então, sempre quando tu cria uma atividade no CRM, tipo assim, ligar para a Raíza. Aí eu vou lá e marco que eu liguei para a Raíza. Aí o que o CRM faz automático? Eu nem preciso clicar no botão mais. Ele já abre uma janela para eu registrar a próxima atividade. O que ele está me dizendo? Eu não posso ligar para a Raíza e ela dizer assim, tá, não, vamos falando, vou ver aqui para a semana eu te ligo. E ficar em aberto. Tem que dizer assim, não, Raíza, que dia? Qual horário? Eu vou falar com meu esposo, não sei o quê. Tá, legal, pretende falar com ele quando? Não, hoje de noite ele vai chegar na sua conversa. Então, assim, beleza, se eu te ligar amanhã às 9, fica bom pra gente ver como é que foi essa conversa? Fica bom. E aí eu já tenho esse compromisso marcado.
Porque eu nunca posso estar na mão do cliente, eu sempre preciso ter acordado um próximo passo e conduzir ele para esse próximo passo, para que eu esteja no controle daquela negociação, daquele fechamento. E aí um livro que eu gosto bastante também, tanto da parte de venda quanto de follow-up, é A Venda Desafiadora, Challenger Sales, não sei se vocês conhecem, mas é justamente, ele fala sobre a metodologia de eu desafiar o cliente, porque o cliente ele precisa de alguém que vai resolver o problema dele, não aquele cara amigão. Então, muitas vezes, a Raiza diz, não, eu que decido. Aí ela diz, mas eu tenho que falar com o meu noivo. Não, Raiza, tu me disse que era tu que decidia, o que que mudou? Tem que desafiar o cliente. Mas assim, então eu preciso, né, ter essa autoridade, né, também, mostrar que eu tenho esse controle da situação, de narrativa, porque as pessoas compram de pessoas que transmitem autoridade, que são especialistas, então as pessoas elas vão te respeitar e vão te enxergar como uma opção de autoridade. A partir disso, né, com Challenger Sales, ali tu consegue ir, né, adentrando na negociação assim. Pessoal, é 8h10, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, se a Raiza me permitir. Se a Raiza me falou. Vocês têm geralmente um intervalo às 8h15. Eu quero saber se vocês preferem fazer esse intervalo agora, antes da gente entrar na segunda parte da ampulheta, ou vocês preferem terminar, tocar, seguir direto, como a gente está aqui na batida que a gente está, e depois terminar um pouquinho antes, umas 10:50. Por mim, vai direto. Por mim, pode seguir direto também. Por mim também, direto. Toca direto. Maravilha. Olha aí, ó. Bora. Bom, bora então. Então, beleza. Até aqui, só para retomar, a gente estava no funil tradicional. Eu adquiri, qualifiquei e fechei. Aí, agora que vem a parte mais bacana, que é onde a gente vai expandir a nossa base. Primeira coisa é a retenção. Porque também um erro que muita gente faz é, cara, recém eu te vendi, eu já tô querendo te vender mais. Calma, primeiro me entrega sucesso, primeiro me mostra, né, que aquilo que eu te contratei, tu realmente resolveu o meu problema. Então, a primeira coisa é a adoção. Eu garantir uma entrega de excelência que gere valor desde os primeiros momentos. Tem uma coisa que a gente chama que é primeira amostra de valor, que é geralmente aquela experiência logo que a pessoa assina o contrato ali, a pessoa comprou de mim, nos primeiros 24, 48 horas. Se ali eu já errar, se ali eu já tropeçar com o cliente, é muito mais difícil eu depois dar a volta por cima. Existem dados para isso que mostram um gráfico bem bacana, assim, se eu consigo ir bem, eu já exponencializo. Se eu erro, é uma força gigantesca para mudar essa percepção que ele teve de mim. Então, a primeira coisa é eu já gerar uma primeira experiência incrível, que ele já pensa, nossa, diferente, diferenciado, gostei. Então, eu preciso já estar atento a essa primeira amostra de valor. Então, eu mostrar que, de fato, né, eu vou te entregar excelência, vou te entregar mais ainda daquilo que eu te prometi, e vou te entregar com sucesso. Então, primeiro eu resolvi o teu problema. Depois nós vamos falar de indicação, depois nós vamos falar de te vender mais. Primeiro eu vou entregar aquilo que eu me comprometi. Esse é o primeiro ponto. Então, é fazer um onboarding, que a gente chama, bem estruturadinho. Depende, claro, do mercado de cada um de vocês, etc. Mas, cara, o que eu preciso já alinhar com o cliente também é importante. O que é responsabilidade minha e o que é dele. Desde o primeiro momento já deixar claro também, para depois não criar fricção. Olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, eu vou te entregar já nesse prazo, e eu preciso da tua parte aqui, do teu comprometimento, posso contar contigo, não pode, etc, tal. Alinho tudo e entrego sucesso. Show de bola. Um livro para isso bem bacana é o próprio Customer Success do Lincoln Murphy. Foi um dos primeiros livros que surgiu de CS por 2011, e é primordial para vocês lerem, vai falar sobre todas essas etapas, mas também principalmente essa. E aí, depois que eu entreguei sucesso para a pessoa, vem a retenção, que aí, de fato, é eu manter o meu cliente ativo de forma recorrente na minha base. E aí, como eu disse, ou vocês têm um trabalho recorrente, como no caso do psicólogo, etc., como a gente falou da Nutri, etc., ou a gente tem, às vezes, Thiago, eu vendo tal coisa e é esporádico, mas pelo menos eu vou manter esse relacionamento, vou estar sempre me enviando as promoções, as novidades, XYZ, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que ele tem uma loja de roupas, e ele vende basicamente muito no WhatsApp. E aí ele criou um grupo ali, super simples, com todos os clientes, e sempre quando ele recebe uma coleção nova, na sexta-feira, fim da sexta-feira ali, que vai iniciar o final de semana, ele manda no grupo as novidades das peças que chegaram novas, e aí ele fala para a galera que isso só vai para a prateleira e para as redes sociais lá na segunda-feira. Então ele gera esse sentimento de exclusividade para a galera do grupo dele, ou seja, vocês têm 2 dias antes, 48 horas antes para comprar antes que vá para a prateleira. Então a galera se sente valorizada, sente que é algo exclusivo, e aí ele segue sempre fazendo retenção de cliente, mesmo que é uma peça de roupa que não existe uma recorrência, ele sempre gera esse sentimento de retenção, e tem pessoas que compram ali com ele há mais de 4 anos, simplesmente a partir
disso. Então, ele nunca perde essa base, ela só aumenta, e ele tem essa base mapeada tanto num CRM quanto num grupo de WhatsApp que ele usa. Então, não é porque tu não vem no serviço recorrente necessariamente que tu não vai ter retenção. Então, é importante estar atento a isso. A aplicação disso, obviamente, né, também é importante eu acompanhar a satisfação do cliente para gerar essa renovação. Vou dar um exemplo. Lá no Clube Next, a gente tem um contrato anual com as pessoas. Só que eu não vou deixar chegar, o cara tá sumido há 5 meses dos encontros, não fala mais nada no grupo. Aí eu vou chamar ele lá na hora de renovar, e ele falando, vamos renovar? Cara, ele já sumiu, eu já perdi ele 5 meses atrás. Eu preciso estar sempre atento para que ele siga engajado e retido, para que, de fato, depois ele renove. Então, é importante esse também, né, estar sempre nutrindo essa base para que as pessoas sigam ali, vendo que tu tá enxergando elas, tá valorizando elas, que não só vendeu e esqueceu dela depois, e por aí vai. Então, é importante nutrir para que depois gere essa renovação. E aí tem um livro bem bacana também do Joey Coleman, que fala que é nunca mais perca um cliente, que é justamente sobre isso. E aí vai servir, como eu disse, tanto para recorrente quanto para esporádicos também. Aqui, alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, aqui é bem básico, né? Bora lá. Vai lá. Essa próxima etapa, aqui sim, é bem importante. A expansão. Quem aqui sabe o que significa upsell e cross-sell? Já ouviram falar? Não? Pode explicar 100% aí, Tiagão. Maravilha. Então vamos lá. Basicamente, expansão significa o quê? Eu vou expandir a monetização dessa minha base. Ou seja, eu vou expandir receita para quem já é meu cliente. E eu tenho duas formas de fazer isso. Uma delas é o upsell e a outra é o cross-sell. O que significa cada uma delas? O upsell é basicamente eu vender uma versão superior, maior e mais cara do mesmo produto. E o cross-sell é eu vender produtos complementares. O exemplo mais fácil de todos, que sempre eu uso e que eu aprendi assim e que é fácil de decorar, é eu ir no McDonald's. Se eu comprava um cheeseburger simples e agora eu compro um Big Mac, é upsell. Porque ainda é um hambúrguer, mas é um hambúrguer mais caro e maior. Não necessariamente maior fisicamente, né, literalmente, mas é um produto mais caro. Do mesmo produto. Aí se eu compro a batata, é cross-sell. Entendeu? Porque é complementar. Então, por exemplo, eu vendo mentoria. Aí a pessoa tinha lá um encontro por mês por X. Aí agora ela faz 2 encontros por mês por Y. Mas ainda é mentoria. Aí agora não, ela quer entrar no Clube Next. Aí é cross-sell. Porque daí é outro produto complementar. Então eu tenho essas duas formas de expandir a minha base. E aí, dentro do upsell, é importante eu monitorar a evolução do cliente para que esse upsell pareça uma evolução natural da coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu contratei um personal e inicialmente, só para eu pegar ritmo, eu vou começar a treinar 2 vezes na semana. Só que vai chegar um momento que ele vai dizer, Tiagão, tá na hora, de repente, a gente botar mais um diazinho na semana para aumentar esse ritmo. Até porque também tu quer evoluir mais. Faz sentido? Faz. Então foi uma evolução natural. Não foi na marra que ele tentou me vender mais. Só que foi um negócio que, se eu mesmo não quiser comprar, eu vou estagnar. Então ele me demonstra que aquilo é natural. Nós vamos aumentar dentro do mesmo produto. Agora, o cross-sell, ele me diz assim, cara, agora chegou no momento que de repente eu vou ter que fazer uma suplementação. E eu tenho aqui um fornecedor, se tu quiser, eu consigo mais barato. E aí ele me vende um suplemento. Entendeu? Então é basicamente, dentro do upsell, eu mostrar que é uma evolução natural da coisa, que a pessoa cresceu para chegar naquele ponto e que é bom para ela, porque é um sinal que ela tá evoluindo. Então, tipo assim, cara, óbvio que eu vou querer te vender mais, mas, cara, vai ser melhor para ti também, porque tu chegou nesse ponto e tu precisa evoluir. É natural para ti. E, ao mesmo tempo, o cross-sell são coisas complementares que vão fazer com que ele tenha ainda mais sucesso, né, com a minha solução principal, porque eu tô dando mais ferramenta para ele, eu tô trazendo ali, né, outras opções de produtos. E aí, por isso, quando eu falei para vocês lá atrás que é importante eu sempre ter um próximo passo para o meu cliente e eu também ter mais variedade de produto, é justamente para isso. Porque se eu não tenho um próximo passo, digamos que minha mentoria é para mentores que querem faturar até 10 mil, e acaba ali. Claro, eu preciso ter propriedade para vender uma de 30, de 50 e por aí vai, mas digamos que acaba ali. Se não for eu que tiver essa propriedade e esse produto, ele vai para um próximo mentor que vai ter esse produto. E então, quer dizer que eu perdi esse cliente da minha base porque eu simplesmente não tinha essa evolução natural. Ou, mesma coisa, o personal, como eu dei de exemplo, ele não vende, digamos, suplemento. Aí ele perdeu de fazer essa venda porque de alguém eu vou ter que comprar, porque eu vou ter que suplementar. Então, é mais ou menos
sobre isso, essa aplicação. Eu consegui criar essa evolução natural, essa percepção para o meu cliente, e eu, consequentemente, ele vai me pagar mais, e eu ter esses produtos complementares que vão potencializar a minha entrega. Faz sentido? Como que, vamos fazer só uma pausa aqui rapidinho, como que vocês veem, vocês fazendo upsell dentro do produto de vocês e cross-sell? Alguém consegue visualizar? Alguém já tem, só não sabia que eram esses nomes? Só para a gente trocar um pouquinho. Pode ser? Vamos lá. Eu só quero fazer um comentário antes das duas começarem. Tá. Para mim, toda vez que falo em cross-sell, eu lembro das filas das americanas, toda vez que eu chego no caixa. Para mim, assim, ó, o exemplo de cross-sell vai vender um chocolate, mas vende. Vai vender alguma coisa, uma cross-sell nas sócias é camiseta e agenda. Quer ver todo mundo comprando camiseta e agenda. Cross-sell, gurias. Então, pensem aí em quais formatos vocês conseguem fazer tanto upsell quanto cross-sell. Alguém tem dúvida sobre isso? Quer perguntar? Eu ia falar o seguinte, que na psico eu não faço, tá? Mas eu tenho uma mente fértil, mas tenho dificuldade de agir. E aí eu já pensei em algumas coisas, tipo treinamentos de habilidades sociais, assim, por fora, né? Até grupos entre os meus próprios pacientes, que às vezes eu vejo que tem problemas parecidos, que poderiam se acolher, e então seria um grupo de apoio, né? Mas eu não coloco esses projetos para frente, mas eu imagino que na psico seria alguma coisa assim. Outra coisa que eu penso também, que eu vejo clínicas de psicologia fazendo isso, vendendo baralho de emoções, que são cartinhas com as emoções, enfim, joguinhos com propostas assim, psicológicas para adultos também. Então, acho que coisas assim se encaixariam no meu negócio, né? Excelente. E acredito que no de nutricionistas também, e pessoal da saúde. Aqui, Thiago, o único produto que eu consigo fazer isso, porque ninguém quer comprar processo acessório, né? Ninguém quer mais processinho para fazer. Então, o único produto que eu consigo, porque é uma demanda do mercado, né? Então, é uma demanda que a gente vende muito aqui, é contrato PJ, né? Por causa que hoje o mercado está virando, todo mundo é PJ, né? E aí a gente ensina a cultura certa do PJ, a gente não vende aquela cultura do PJ seletista, entendeu? A gente vende a forma certa. E aí esse é o único produto que a gente consegue incluir. Por quê? Porque para trazer um PJ da forma certa para a empresa, tu tem que fazer um regimento interno correto, tu tem que treinar toda a equipe de departamento pessoal, RH, para não subordinar esse PJ, porque a gente já teve problemas de RH pedindo atestado para PJ, porque não se alinhou à cultura da empresa. Então, eu vendo o contrato. Esse é o meu produto principal, mas eu também vendo regimento interno, eu vendo manuais de boas práticas, e aí isso vai aumentando, óbvio, né? Porque eu tenho que produzir. Eu não tenho um escopo, não é fechado. A nossa, por ser boutique, a gente é personalizado. Tu vai trazer a tua empresa e eu vou construir um contrato de acordo com a tua empresa. Então, um manual de acordo com a tua empresa, tudo de acordo com a tua empresa. Só que daí esses manuais, essas coisas, eu te vendo um contrato, mas eu também te vendo todos os mecanismos que, quando entrar um RH novo, por exemplo, ele vai ler os manuais e vai saber tudo como funciona a tua empresa. Então, esse é os nossos embutidos, assim, para aumentar o preço. Mas é o único produto também, porque ninguém quer comprar mais processinho comigo, então. Excelente, Ana. Inclusive, eu tenho uma conhecida que ela tem uma empresa de assessoria de RH, e aí é justamente aí onde entra os cross-sell, assim, tipo, ela começa, tá, eu vou captar uma vaga para ti, aqui. Daí, quando ela olha para a vaga, ela já olha, tá, mas, tipo assim, isso aqui também, PJ, e parece seletista e tal, tipo, você precisa de uma consultoria, porque isso aqui vai dar problema. Eu, tá, e quanto é que é a consultoria? Daí ela dá a consultoria e dá o treinamento. Ah, mas aí depois, mas tem um gestor que não tá aplicando, então tem um acompanhamento e tal, e uma coisa sempre leva a outra, por quê? Porque uma coisa bacana que eu gosto sempre também, na parte de negociação, principalmente, que eu aprendi com um mentor meu antigo, que é bem bacana, que é 4 Cs. Clareza, caminho, caminhada e conquista. Que é basicamente o quê? Na hora da call ali, da negociação, tu vai dar clareza, tu vai mostrar o que existem aqueles problemas, e tu vai mostrar mais que existe um caminho que pode ser percorrido para resolver. Então, tu mostra que tem um ponto de chegada. Agora, a caminhada, que eu te pegar pela mão e fazer acontecer, para a gente chegar naquela conquista que é aquele estado, aí é pago. Então, quando tu consegue essa clareza, tu abre espaço pro resto. E aí, às vezes, tu já entrou numa caminhada e ali surge mais uma clareza.
que aí vai levar a outra caminhada, para outra conquista, e uma coisa vai levar a outra dentro do serviço, assim, acho que é bem bacana, Isso. porque pô, é bem assim que ela faz. Teve alguém, o pessoal tá mandando ali, né? A Bárbara falou que não se aplica muito para ela. Me ajuda, Raíssa, por favor, que eu tô com a Ela tela. falou assim, no meu caso eu considero mais difícil fazer o upsell, mas eu tenho o cross-sell. Eu vendo pacote de consulta com o ticket alto. Hum. Só para eu entender por que que tu acha mais difícil, assim, Bárbara. Eu acho que, Bárbara, tu vende avulso também, não? Se o cliente quer, não quer? Se tu quiser abrir o áudio, porque se tu vende avulso, o teu upsell seria tu vender o pacote inteiro com todas as sessões completão. Exato. E não precisa ter um pacote só. Talvez aí tu consegue, tipo, cara, o resultado que tu precisa em 3 meses a gente faz. Mas aí eu tenho esse pacote aqui que depois eu te dou mais um acompanhamento por mês e tal, e aí tu garante que, sei lá, até o fim do ano tu vai ter esse acompanhamento e vai chegar lá. Enfim, daí tu vai criando uma escada de valor, assim, basicamente, mesmo que seja high ticket, digamos. Eu posso ter uma mentoria que custa 10 mil, mas eu posso ter uma implementação que eu faço tudo para ti até o fim do ano por 50 mil, sei lá. Eu posso ter uma que custe 100 mil, que eu boto até parceiros, te boto lá dentro do clube, te coloco aqui nas sócias, porque a Raiz é minha parceira, te consigo um ensaio fotográfico, porque eu tenho outra parceira, então, tipo, teoricamente não tem um teto e que tu consegue meio que segmentar um certo nível, sabe? Mesmo sendo... Claro, não sei exatamente como é que é dentro do teu produto, Bárbara, mas pensa nisso, assim, como a Raiza disse muito bem, se tu tem um avulso, um pacote completo já é um upsell, mas não precisa ser completo, sempre pode existir um próximo, até para ancorar às vezes, tipo, tu quer vender o teu tipo assim, tu tem uma consulta avulsa, sei lá, R$1.000, aí tu tem um pacote completo, por exemplo, R$3.000, e aí tu tem um pacote super blaster que é R$10.000. Aí, na verdade, aquele 10 mil tu vai vender pouco. Tô só chutando valores aqui, óbvio, né? Mas tu vai vender pouco. Mas ele tá ali só para fazer o de 3 parecer barato. Porque o de 3 comparado ao de 1.000 parece que não vale a pena uma sessão única por 1.000. O de 3 é muito melhor. Ele não é tão completo quanto o de 10, mas o de 10 é muito mais caro. Então eu vou vender o do meio. Até para ancorar, assim. Tipo, eu tenho um serviço de implementação que eu nunca vendi. Que ele custa 100 mil. Mas eu nem quero vender. Porque se ele vender, vai me ocupar muito tempo, muito espaço, muita energia. E eu vou ter que buscar muito parceiro para isso. Só que ele tá ali para fazer o resto parecer barato. Então, tipo, às vezes pensa nisso também, entendeu? Mais alguém, pessoal? Não? Maravilha. Então, nós vamos para a nossa última etapa. Mas, Thiago, eu já recebi mensagem no privado dizendo que baita aula, hein, Raiza? Obrigado. Fico feliz, Já Gurias. recebi feedbacks. Boa, boa. E por fim, a gente tem a promoção. Não quer dizer que a gente vai fazer promoção, promoção no sentido de promover. Então, a promoção ela vai estar dividida em 2 principais pilares, que é a prova, né, a prova social, e indicação de clientes. Primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo errado, que as pessoas pedem, às vezes, é essa prova social antes. Tipo, recém eu vendi. Vou dar um exemplo, esses dias eu comprei, e é um exemplo chulo, assim, mas eu comprei esses dias um negócio na Magalu, ia levar uns 3 dias para chegar, e no dia seguinte, já me perguntar como é que foi a minha experiência, mas nem chegou. Tipo assim, sabe? Então, calma. Então, essa prova social, ela vai surgir... não, Annelise. Não é da MLS. Ainda. Então, mas... essa prova social, ela vai surgir no momento certo. E, às vezes, ela vai surgir espontâneo. O próprio cliente está encantado e vai te dizer. Mas também não fica dependendo só disso. Porque é importante eu ter de forma intencional, pedir esse tipo de depoimento, às vezes até indireto. Tipo assim, sei lá, acaba o nosso encontro e a Raiza manda lá, o que acharam da aula no grupo? Aí vocês mandam, poxa, cara, incrível fazer parte das sócias e ter uma aula dessa, tal. Que não foi um depoimento, indiretamente. Ou, muitas vezes, também tu vai querer pedir intencionalmente para a pessoa, etc. Mas tenham esse costume. Não, se vocês têm clientes que vocês sabem que estão satisfeitos, coletem depoimentos, prova social, isso vai ajudar muito, porque isso também, a própria pessoa, às vezes, parar para fazer isso vai ajudar ela, né, a promover a tua marca depois, enfim. Então, tem um livro que é bacana, do Alfredo Soares, que fala Tudo Somos Uma Marca, fala também bastante sobre isso, e entre outras coisas. E, por fim, a indicação. A indicação também é algo que vai surgir muitas vezes esporádico, tipo, o cara gostou tanto, ele é tão fã, que ele vai te indicar. Mas também não fica dependente disso, tem um programa de indicações. Eu sempre falo disso, cara, faz com que a indicação seja intencional, para que seja ganha-ganha.
Então, cara, às vezes eu vou ter parceiros que vão me indicar. A gente faz isso no clube, né? Ah, cara, me indica aqui, me indica lá, eu te dou 10%, eu te dou tal, eu te isento aqui, tal coisa. Porque todo mundo tem que ter um ganha-ganha, né? Só que não pode ser aquilo sistema de parceria que eu digo que só um ganha, né? Que sempre só quer de graça e não quer nada de reciprocidade. Então é importante ter esse sistema. Peçam indicações. E qual é o momento de pedir uma indicação? Tá? Eu sempre digo para vocês. É quando vocês têm uma conversa de revisão de sucesso, digamos assim, com o cliente. O que é isso? Por exemplo, eu contratei a Ana ali, por exemplo. E aí a gente passou por todo o processo e aí deu tudo certo. E aí ela manda, poxa, Thiago, que legal, deu tudo certo, XYZ. Cara, assim, fenomenal, vou dizer para ela, muito legal, assim, ó, que bom, foi mais rápido do que eu esperava, foi super rentável, e etc, e deu tudo certo. Aí ela vai, nesse momento, em que eu estou muito feliz e que eu verbalizei, que foi maravilhoso, ela vai me pedir uma indicação. Mas não é uma indicação assim, manda 3 nomes aí, aleatoriamente. Seria tipo assim, a pessoa se tornar um fator agente de transformação na vida de outros. Vou dar um exemplo. Poxa, se a minha empresa teve problema lá sendo PJ, como a Ana disse, e ela resolveu todo o meu problema. Aí ela vai dizer assim, poxa, Thiago, cara, que bom que tu ficou feliz. Isso é uma coisa que acontece com N empresas e muitas vezes os empresários não sabem, acabam tendo custos e complicações ali depois, como tu teve, ou até pior. Então, assim, tem outras pessoas, outros empresários que tu conhece que a gente também precise alertar eles e ajustar esse processo. Porque daí eu vou sentir que eu tô no time Ana, eu e a Ana agora que estamos ajudando os meus... não é simplesmente manda uma indicação para eu vender. Então, sempre coloquem a indicação como um fator de transformação que a pessoa vai estar te ajudando também a resolver outras dores junto, assim. Né? Que também tu vivenciou essa transformação e que tu acredita que possa transformar outras pessoas, outras empresas a partir da tua indicação. Porque daí tu vai se sentir importante. Porque senão vira aquilo, a pessoa só manda aquela carinha de pescoço para se livrar de ti e não vai mandar as indicações boas. E aí, ao momento, como eu disse, quando tu gera uma indicação, faz com que aquele CAC seja zero, porque se eu mandei de graça, a Ana não investiu em mídia, não investiu em nada, não investiu nem tempo para prospectar, nem energia, e eu mandei, e ainda ela vai chamar o fulano e dizer, poxa, o Thiago, a empresa tal, teu conhecido, certo, certo, me passou teu contato, pô, que legal, tal, assim, o motivo do meu contato que ele me falou, tal, a gente passou por tal processo, YZ, resolveu isso, tu acredita que isso também hoje acontece dentro da tua empresa, pelo que o Thiago me disse, aqui tá acontecendo isso direto, e aí, pô, e aí a chance de fechar é muito maior, porque se a pessoa que eu indiquei me considera, eu tenho uma autoridade sobre ela, a partir do momento que a Ana cita meu nome, ela também está absorvendo minha autoridade sobre aquela pessoa e aquela confiabilidade. Porque se eu dizer, o Thiago não vai me mandar uma pessoa aí que eu não deveria confiar, ou etc. Então, isso é muito importante. E aí, por fim, uma leitura a respeito disso é a pergunta definitiva 2.0, que vai falar também sobre como criar um programa assim, de indicação, que é bem bacana. Dúvidas aqui? Maravilha. Olha, não sei se tem dúvidas, mas tem muitos insights, né? Tu vai falando, a gente vai anotando muita coisa. Exatamente, Elza. Bom, e aí, gente, por fim, uma frase que eu gosto bastante aqui, só para trazer um momento reflexivo, é que quem vende não depende do sistema, que é uma frase que eu gosto bastante do Flávio Augusto. Então, quando a gente cria todo esse processo, nada mais é do que um funil, ampulheta de vendas. Mesmo que a etapa de venda mais propriamente seja a etapa ali da negociação, seja marketing, seja CS, mas na verdade tudo é venda. Eu sempre digo que tudo é venda porque desde o momento que vocês me olham, desde o momento que eu abro a boca para falar, desde o momento que eu me porto aqui na cadeira, desde o meu cenário, tudo está comunicando, tudo está vendendo. Então, tudo é sobre venda. Toda essa jornada é sobre venda. Né? Porque tudo, desde o discurso que tu fez lá num post, vai ser até o final lá na parte da promoção que vai seguir. Porque quando tu gera uma impressão, como eu disse, uma primeira impressão, é difícil gerar uma segunda depois diferente. Então, sempre a gente está vendendo a todo momento. A gente vende nosso tempo, a nossa energia, a gente vende produto, vende serviço, vende imagem, vende percepção de valor, vende várias coisas. A Bárbara mandou alguma dúvida? Mandou. Ela botou para... eu poderia ter um programa de indicação no sentido de me traz um cliente que eu te dou uma consulta para o meu próprio paciente? Pode, só tem que ver se essa uma consulta é algo que dentro do programa como um todo vai gerar um impacto ou poderia ser alguma outra coisa. Por exemplo, se, sei lá, o programa tem 4 consultas, uma consulta é muito valioso. Agora, sei lá, se tem 1 ano de consultas semanais, talvez não vai mudar tanto, sei lá, estou chutando. Então, mas é um ponto. Pode ser,
mas não esquece de, principalmente, pedir essa indicação quando o cara atingiu o primeiro objetivo dele, se mostrou feliz, te deu um relato que está feliz, e aí tu aproveita esse pico de energia ali, né, de aprovação da pessoa para pedir. Se pedir antes, pode gerar uma pessoa que, nem atingi meu objetivo ainda, ela já está pedindo. Então, mas eu também utilizaria muito, dentro desse programa de indicação, uma ideia não só de dar alguma coisa de consulta ou etc., mas talvez algum cross-sell, assim, tipo, por exemplo, sei lá, tu tá dando... Eu não sei qual é a tua área, tá, Bárbara? Mas, por exemplo, sei lá, sou nutricionista esportivo, daí o cara que tá fazendo, a pessoa, meu cliente ali, minha cliente tá fazendo academia. Às vezes, desde uma consulta, é mais legal tu dar um símbolo, uma garrafa que ela vai usar na academia. Por exemplo, porque daí isso te ajuda também em branding. Porque daqui a pouco ela vai fazer um stories e a garrafa tá ali em cima da mesa, sabe? Tipo, isso te ajuda também a ter mais visibilidade. Então, por exemplo, no clube, lá no Clube Next, a gente dá pra galera, às vezes, alguns mimos, uma Moleskine. Aí o cara vai no evento X e ele tá com a Moleskine do clube. Já aconteceu. Daí, inclusive, tem uma pessoa que entrou no clube que 2 membros foram num evento e aí a pessoa falou assim, cara, que clube é esse que vocês dois estão com esse Moleskine? Daí a pessoa entrou. Tipo, eles falaram bem e aí a pessoa, tipo, tá lá, simplesmente por um mimo. Então, às vezes, pensa em coisas mais estratégicas que também vão te favorecer nesse aspecto, sabe? Tipo, porque todo mundo gosta de ganhar um meme. Às vezes o cara já tem tantas consultas que uma consulta a mais não vai fazer tanta diferença. E aí uma coisa dessa pode te aumentar o teu brand, pode gerar lead, pode, né, contribuir para essas outras coisas. Pensem sempre na visão do cliente, assim. Como vocês falaram antes muito bem, se coloquem no lugar do cliente e ao mesmo tempo pensem o que pode gerar também, além de, para ser um ganha-ganha, né? Além de ser um benefício para o cliente, algo que daqui a pouco gere um benefício indireto para vocês também. Faz sentido? Faz sentido. E, assim, gente, eu bato muito em mentoria sobre esse assunto, pegar feedback com o cliente. Inclusive, já tá lá no grupo, a Fran já mandou no grupo feedback da aula do Thiago de hoje. Mas, assim, peça um feedback, porque às vezes a gente fica viajando na maionese, achando que tal produto, ou tal atendimento, ou tal forma de atender o cliente é a melhor, e na realidade, às vezes não é a melhor, ou simplesmente pegar o telefone e ligar para 3, 4, 5 clientes e entender esse feedback, porque a gente cria coisas na nossa cabeça e a gente não é o nosso próprio cliente. Então, precisamos realmente entender o que esse cliente pensa e como que a gente pode criar um produto melhor para ele, porque é o que ele quer. Então, a gente tem que atender o que ele realmente quer e não necessariamente o que a gente gosta. Exatamente, Reza. Bom, sei que vocês foram perguntando também, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida de tudo que a gente falou? De alguma outra coisa que daqui a pouco eu não falei? Dúvida, insight, alguma coisa que queira trazer, pessoal, para compartilhar? A Grazi colocou ali no chat, ela botou assim, no caso, esse programa de indicação intencional, a gente pede nomes e entramos em contato ofertando o nosso produto ou serviço? Sim, mas não ofertando diretamente, pessoal. Nunca façam aquele trabalho de tipo pessoa que te aborda no LinkedIn, manda um textão já com o link do Calendly, querendo já ir para os finalmente, sem nem perguntar se está tudo bem. Tipo assim, sempre eu digo, quando tu for abordar uma indicação, tu tem que fazer algumas coisas. Primeira coisa, tu tem que referenciar quem indicou. Porque uma coisa é dizer assim, oi, Ana, tudo bem? Ela diz, tá, mas quem é esse número? Outra coisa é dizer assim, oi, Ana, tudo bem? Aqui é Thiago, a Raíssa me passou seu contato. Você conhece ela? Aí ela diz, não, sim. O que seria, Thiago? Aí eu já ganhei a atenção da pessoa, porque eu tenho que referenciar quem deu aquela indicação. A partir do momento que ela me responde, eu consigo estabelecer essa conexão de fato, aí eu vou contextualizar. Então, eu vou dizer assim, olha, o motivo de eu entrar contigo é porque tal, a Raíssa foi minha cliente, e hoje eu resolvi isso, e ela me indicou que a tua empresa é uma das que também acredita que se enquadraria esse tipo de coisa. Hoje vocês teriam esse desafio por aí, pode me explicar um pouquinho como é que funciona? Porque daí a pessoa vai dizer assim, não, a gente não tem esse desafio que a Raíssa disse que tem. Ou ela vai dizer, de fato, não, de fato, a gente tem algo que a gente vem tentando solucionar e tal. Aí tu já vira spin e bunch ali e segue a vida. Então, referencia sempre de cara para a pessoa te responder e depois contextualiza o motivo do contato de forma muito breve e faz uma pergunta no final para gerar, né, essa confirmação dela. Então, vai por partes, basicamente. Aí, depois que tu referenciou e conseguiu a confirmação que ela tem essa dor, aí vira como qualquer outro lead, vira qualificação e por aí vai. Pode falar. Oi, Thiago. Eu vou fazer um questionamento bem meu, assim, mas eu acho que pode ajudar outras meninas. O meu maior ponto de conversão, né, de
encontrar clientes, é meu grupo VIP. Eu tenho um grupo VIP, no qual todos os dias eu trago as previsões astrológicas e de cartas, cartomancia do dia, tá? Gratuito. Todavia, porém, isso está me demandando um trabalho muito árduo, porque eu tenho um estudo, eu tenho que parar mais de 6, 10, às vezes vai entre 30 a 40 minutos para eu estudar o dia e passar aquilo para aquelas pessoas. Já fui xingada pela Raida, já fui xingada com amor e carinho, de que isso era um produto, e é um produto, né? Existem produtos no mercado exatamente parecidos com esse, não iguais, mas parecidos. Seria inteligente eu transformar esse grupo em um produto, mas aí é que tá. Eu não perco meu ponto de conversão. Esse é o meu grande dilema. Tá. Tem duas opções. Eu concordo ali com a Raiza em isso virar um produto. Só para ter uma ideia, tem quantas pessoas mais ou menos nesse grupo? Vou te confirmar. Mais de 100. Agora. Mais de 100. Tá. Mais de 100. Show. Eu 114. faria 114, maravilha. Eu faria virar um produto muito acessível, mas recorrente, tipo, pra galera fazer parte que não doesse, assim. Tipo assim, Um plano de assinatura, né? o cara vai botar e vai esquecer mais, tipo, sabe? E vai ficar ali, vai te gerar uma receita, imagina, sei lá, R$10 de cada uma, vezes 100 ali, vai dar basicamente, né, 10 mil, quase, desculpa, vai dar ali 1.000 por mês, mais ou menos. Sim, o Netflix da vida. Isso, o Netflix da vida que vai esquecer ali e vai ficar. Porque tu já gerou valor pra galera. Então, tipo, eu faria esse movimento. Mas talvez eu não deixaria de ter também um aquário, assim, digamos ali. Mas eu não colocaria todo dia. Sei lá, eu faria uma vez na semana. Para gerar o desejo pro próximo passo, que é, de fato, né, o grupo completo. Então, por quê? Por que eu acredito nisso assim? Eu acho que é importante ter minimamente um cliente, mesmo que ele pague 10 pilas, sei lá, 9,90. Isso já separa um pouco quem tá ali. Porque, tipo assim, quem não tiver disposto a pagar 9,90, talvez nunca vai virar cliente. Se o cara já tá ali há 6 meses, não virou cliente, não paga nem 9,90, tipo, talvez tu só tá se iludindo que tu tem 114, na verdade tu tem 50 qualificados. Não, é mais ou menos isso. Então eu faria isso, ou eu pegaria e transformaria, eu deixaria esse e passaria a fazer, tipo, uma vez na semana e faria um link pro pago, ou transformaria ele só em pago e ver quem vai ficar, sabe? Mas eu concordo, assim, todos os dias tu perder esse tempo, porque tu tá entregando uma coisa bem completa, tipo, diária, tipo, demanda muito tempo e energia. E eu acho que R$ 9,90 é um preço que é, tipo, simbólico, porque é só para filtrar. Não é para ter lucro, mas é para tu saber quem tu pode fazer mais ofertas depois, entendeu? Sim, é um low ticket. Bem low. Exatamente, teve um amigo meu sócio, no caso do Clube Nex, o Carlos, a Raiza conhece, que ele comprou um produto de R$ 9,90, que era como estruturar um negócio de eventos, assim, tipo, muito simples, que era bem específico, muito específico. Aí disso, ele ganhou uma call. Aí ele já, é um baita vendedor, mas ele já sabia que ia vir um pitch, mas ele falou, cara, o cara foi tão específico para aquilo que eu precisava, porque esse 9,90 filtrou. Quem não tem aquela dor, não vai comprar. Então, já virou um lead pago. E aí o cara sabia que ele fazia parte do ICP. E aí ele disse, mesmo sabendo que o cara ia me dar um pitch, era exatamente o que eu precisava. Então eu comprei o outro depois, né? Então, tipo assim, por exemplo, se o cara não quer pagar R$ 9,90 para estar ali, talvez ele não se interessa tanto pelo assunto. Mas se ele pagar, já, ó, é um filtro. Então é mais pra isso, entendeu? Muito obrigada. Valeu. Annelise? Olá, boa noite. Boa Eu noite. fiquei um pouquinho depois do início da aula, aí, mas a minha pergunta é referente ao público frio que vem ali de anúncio. Eu peguei um insight teu, hoje eu faço sempre a consulta presencial lá na clínica, tá? E ela tem um custo de 180. Esse público, ele é frio, ele não conhece o meu trabalho, não tem uma indicação, nada. Isso está sendo um pouco dificultoso dessa conversão. Seria viável fazer uma consulta online de 15, 20 minutos com um ticket baixo, R$29,90, sei lá, alguma coisa assim? Ou de alguma outra forma para tentar converter esse futuro paciente? Deixa eu só entender, você é... Desculpa, eu sou biomédica e eu trabalho com estética facial e corporal.
Eu tenho Tá. uma clínica estética. Maravilha. Daí as pessoas convertem na landing page para fazer uma avaliação, é isso essa consulta? O que que é exatamente a consulta? Sempre inicia com uma consulta, né? Então, esse seria o diferencial, não é uma franquia que tu compra uma seringa ou um produto e vai lá e faz sem saber se tu realmente precisa. Tá, perfeito. Desculpa a minha ignorância. Não, Isso, mas o pessoal vai só vai entender. E aí, tá, daí caiu aquele lead, o que que tu faz? Só para eu entender a jornada. Tu chama ele no WhatsApp, tu quando liga... vem direto do anúncio, né? Daí a gente recepciona, prazer em ter você por aqui e tal, já tem um script. E aí a pergunta sempre é de praxe, qual é o valor do Botox, qual é o valor do preenchimento, né? E a gente tenta entender, diz, para que a gente possa te orientar melhor, qual é a sua queixa, o que tu gostaria de modificar hoje, o que, né, tu não tá gostando e tal. E aí eles falam, eu quero botar boca, eu só quero saber o valor do Botox. Eles vêm muito só pelo valor mesmo para comparar e catar. A gente tenta esmiuçar isso. E aí, quando a gente vai finalizar em falar da consulta e que ela é paga, morre a consulta. Morre, porque aí eles não querem pagar a consulta, eles só querem saber o valor do Botox, obrigado e tchau. Tá. Então, hoje, basicamente, se tu dissesse assim, de 10 pessoas que chegam, quantas vão para consulta? Uma, duas, nenhuma? Uma. Tá, e aí ela vai direto, no caso, já agenda e vai. Esse público frio, assim, é quase certo que não chega para consulta, né? Então, é um público que ou já deu essa primeira olhada, essa catada, e ficou ali olhando até que ele cria coragem para marcar a consulta, porque de cara, assim, frio é difícil. Tá, posso te dar um insight que não tem muito a ver com o teu mercado, mas pode ser que funcione, tá? Que já vai funcionar bem, dá para testar. Por exemplo, minha noiva, ela queria colocar aqueles aparelhos que são transparentes, esqueci o nome, Visible Light, alguma coisa assim. E era uma clínica bem bacana, assim, ficava no início de evento e tal, e o único custo da consulta é uma quilo de alimento. Tipo, que eles doam e tal, aí já gera essa pegada social. Assim. Uhum. Só que chegando lá, foi até engraçado, porque eu fui com ela, e a dentista, ela era muito boa vendedora. Tipo assim, ela aplicou um pitch super estruturadíssimo, assim, de forma muito natural. Primeiro, ela gerou um rapport, perguntou sobre isso, aquilo, daí perguntou o contexto, fez todo spin, perguntou o que incomodava ela no sorriso, tal, tal, tal. Aí depois ela escaneava com um aparelho super tecnológico toda a cada dentária dela, e aí com IA gerava o rosto dela com o sorriso que ela queria. Uhum. É uma ponte ao futuro, que a gente chama em PNL, assim, porque depois que ela viu, ela não pode desver. Então ela criava uma necessidade muito grande. E no final ela fazia um pitch que custava, tipo assim, 20 mil reais. E era 1 quilo de alimento. Então, tipo assim, claro que vai depender do volume, talvez tenha que ter um mínimo filtro, a pessoa, porque vai ter muita gente que só quer saber o valor e não vai nem ir na consulta mesmo sendo 1 quilo de alimento. Mas a conversão dela era muito grande. E aí, só que foi engraçado porque no final ela me perguntou assim, e tu, o que que tu faz? Aí eu falei, eu sou treinador de vendas. Aí ela, tipo assim, aí ela percebeu que eu vi tudo que ela fez, assim. Sim, tu leu ela todinha. Foi engraçado até, mas, tipo... Mas é uma ideia, porque essa parte, quando o cliente está lá dentro da clínica, rola mais a conversão, né? Justamente por eu mostrar o que a gente vai fazer, qual é o benefício que ele vai ter, a transformação que ele vai ter, né? Então, é um insight bem bom, obrigado. Isso, daí eu te diria assim, porque a pessoa que não quiser nem ir na consulta por 1 quilo de alimento, digamos, ela já não é o público. Ela só quer o preço mesmo, sabe? Tipo assim, não precisar. Mas talvez tu vai levar o triplo de pessoas lá, e mesmo que, claro, tu perdeu os 180, mas eu não sei quanto é teu ticket, mas pode ser que tu ganhe muito mais. Porque, geralmente, nas profissões de saúde, quando a pessoa vive a experiência, ela tende a fechar muito mais. Então, vou dar outro exemplo. A gente tinha uma pessoa no clube que ele tem uma clínica de fisioterapia. Eu falei, cara, se as pessoas vêm até aqui e fazem uma avaliação ali, a gente fecha. A gente tem um método bom de venda. Mas o problema é você trazer as pessoas aqui. Aí a gente implementou esse modelo também e decolou, assim. Tipo, ele falou, cara, maravilha, porque eu tô conseguindo trazer as pessoas. Quando ela chegou aqui, depois que ela faz todo o processo, ela não quer voltar atrás, tipo. Então, é muito sobre isso, assim. Então, acho que talvez, principalmente, por tu ser estético, assim, também, né, biomédico, então a pessoa se vê transformada, ela vai comprar. E aí vai aumentar muito a tua taxa de conversão. Porque o teu gap é trazer as pessoas, pelo que eu entendi, não fechar elas, né? Sim, exatamente. Muito bom, obrigada. Nada. Júlia? Eu queria complementar, também não sou da mesma área que a Annelise, mas eu fiquei pensando em
serviços que eu já busquei e de como eu fui abordada, né, pelos ali profissionais. E eu acho bem interessante quando o pessoal passa PDF com informações e imagens também que nem a gente tem no Instagram imagens ali no PDF, né? Então, imagens as mais curtidas do Instagram, de repente colocar no PDF. E junto com isso, aí eu não sei se tu realmente não quer passar o preço, aí não sei qual é a orientação do Thiago nesse sentido, mas de repente falar uma média de preços também, já que a pessoa está só catando, né? A gente só vai saber o preço real para ti depois da consulta, não tem como te falar um preço preciso, tem que avaliar o teu rosto, enfim, as características, e isso tudo no PDF, assim. E aí falar, mas, né, o procedimento mais caro geralmente é tanto, e o mais barato tanto, enfim. Aí é isso, não sei, não sei se são boas ideias. A Annelise está com a mão levantada, mas só para complementar esse ponto que trouxe, Julia, é muito bom. Justamente até para filtrar também, né? Por exemplo, cara, eu não vou te passar um valor exato porque eu preciso te avaliar até para entender se e como eu consigo te ajudar da melhor forma possível para aquilo que tu busca. E assim, então, por isso eu recomendo que você venha até aqui, tanto que é só 1 quilo de alimento, por exemplo, né? Já para que a gente justamente consiga ter nessa avaliação para ti. Mas assim, mas tipo assim, vai girar em torno minimamente tanto, mas pode chegar até tanto, vai depender daquilo que tu precisa e a gente ajusta. Tipo assim, se é isso que tu busca, o financeiro a gente ajusta. Tipo assim, aí tu meio que quebra essa barreira e tenta levar a pessoa. Se mesmo assim a pessoa, não, mas eu só quero o preço mesmo, sabe? Tipo, daí beleza, não é fit. Mas isso já vai quebrar um pouco uma barreira também disso. É bom dar essa margem. Assim. Show? Faltou a outra Anne. Boa, não vi, desculpa. Agora é a Anne Contadora. Annelise Barcelos, Contadora. Vamos pegar vou nessa mesma linha de cliente chega perguntando o preço. Pela minha experiência, normalmente, esses que chegam perguntando já o preço de cara são aqueles clientes que são os mais chatos e são aqueles clientes que querem só pegar ali aquele que emite guia, por exemplo. Quando eles chegam assim, qual que é qual que é a tua sugestão para começar a lidar? Eu tenho como ponto, né, fazer essa call de, sei lá, de 5, 10 minutos. Normalmente eu nunca dou o preço e não passo também PDF com proposta. Todas as vezes que eu passei PDF com proposta, o cliente sumiu. Desapareceu. Exato. Ele vai direto no preço lá e deu. Então, eu queria ver qual que é a tua opinião nessa questão. Só para eu entender exatamente dentro da contabilidade o que tu vende ali. E qual é o teu público, assim, o teu posicionamento? Eu vendo desde de abertura, planejamento tributário, o atendimento ele vai ser muito personalizado, então vai depender de quanto o cliente fatura, de quantos funcionários tem, qual que é a atividade, é serviço, é comércio, então ele vai variar de acordo com o perfil do cliente. Tá, maravilha. Então, acho que acredito, tá? Comparando com o meu mercado, por exemplo, é uma questão muito de posicionamento, assim. Até para eu tenho que mostrar que não é só por mim, é por eu me importar contigo. Tipo assim, então eu posso dizer assim, olha, cara, assim, ó, para eu conseguir te precificar, até para eu entender se e como eu consigo te ajudar da melhor forma dentro do teu contexto, eu preciso de 10 minutos da tua atenção para eu entender o contexto melhor da tua empresa, da tua situação, e assim a gente monta personalizadamente aqui uma proposta dentro daquilo que tu busca. Mas outros contadores me mandaram um preço. Cara, talvez porque eles só queiram te vender antes de até mesmo de entender o teu cenário. Então, tu concorda comigo que é melhor que eu entenda e te traga o cenário mais assertivo possível do que simplesmente te venda cobrindo uma oferta ou baixando o preço e depois tu não atinge aqueles resultados que tu busca. Então, esses 10 minutos é para ti e para mim, não é só para mim, não é só para te vender, até porque se daqui a pouco eu entender que aquilo que tu busca eu não vou te ajudar da melhor forma, então eu vou preferir até não te vender. Então eu me coloco como um consultor
e não como alguém que só quer te vender de fato, sabe? Já sair mandando preço, etc. Porque se eu te mandar um preço aqui, eu vou estar chutando. E para eu conseguir entregar o serviço com a excelência que eu busco para os meus clientes, eu preciso entender exatamente o cenário deles e construir um plano personalizado. Faz sentido? Ah, fez sentido. Não, não fez, tá? Então não é teu cliente, sabe? Faz sentido? Perfeito. Maravilha. Perfeito, meninas. Mais alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai para o final aqui, até porque eu não quero. Já passei aqui um pouco de tempo também, né? Eu acho que a gente combinou de terminar antes, mas a gente ficou falando. Eu quero fazer um último convite para vocês, que é bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, primeiramente, né? Eu agradeço o tempo, a disponibilidade de todas vocês aqui. Obrigado por terem interagido bastante. A gente teve bastante troca. Eu adoro, por mim, eu ia à meia-noite aqui conversando com vocês. Então, obrigado. E para quem gostou, né, me sigam lá no Instagram, a Raiza mandou ali, já porque algumas de vocês seguiram, vai ser bacana, né, ter me conectado com vocês. Acho que tem muita coisa nova que eu vou trazer também, tem muita coisa de valor e também quero conhecer um pouco melhor cada uma de vocês. E por fim, eu desenvolvi recentemente, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês, uma solução bem bacana, que ela é justamente para ajudar vocês nessa jornada de compra do cliente. Me avisa quando aparecer para vocês, por favor. Está aparecendo já. Como eu falei para vocês, é importante a gente ter todo esse processo bem desenhado, mas principalmente a gente não queimar a venda daqueles leads que realmente são bons, que a gente qualificou e que estão de acordo com o nosso fit. Então, eu sempre fui uma pessoa que teve um posicionamento um pouco mais high ticket e muita gente sempre me trazia do próprio clube e, cara, precisa ter uma solução mais acessível para que as pessoas de fato conheçam o teu método, te conheçam e tenham um primeiro passo, né, a partir disso. E eu repliquei a minha mente num agente de IA. Essa é a grande verdade. Eu comprei de um grande player do mercado e eu falei, cara, será que isso funciona? E é incrível. Eu uso todos os dias como meu mentor, basicamente, aqui uma aba aberta, esse agente de IA, de uma forma muito acessível, e eu repliquei isso, para justamente ajudar as pessoas a estruturarem o seu pitch comercial. Então, eu vou passar aqui em 1 minuto o videozinho para vocês. Eu não sei se pega o som, me avisem, por favor. Vou te mostrar em 1 minuto como a gente funciona. Primeira coisa, ele vai perguntar se você já tem ou não uma apresentação comercial. Não? Tá saindo som? Tá saindo. Tá? Ah, tá. Caso você tenha, você faz o upload e ele vai analisar e identificar os principais pontos a partir disso. Caso não tenha, sem problemas, ele vai construir totalmente do zero a estrutura com você. A partir de então, ele vai fazer uma série de perguntas estratégicas sobre você, sobre o seu negócio, para que ele entenda e consiga identificar os principais pilares dentro da metodologia, ou seja, sua autoridade, a dor que você resolve, o seu método, ou seja, a solução que você oferece para o mercado, os resultados que você gera para o seu cliente, prova social, oferta e urgência. E a partir das respostas que você passar para ele, ele vai avaliar criteriosamente e vai montar de forma 100% personalizada todo o roteiro comercial da sua apresentação. Ou seja, todo passo a passo de tudo aquilo que você precisa dizer, quando dizer, de que forma você vai falar, bem como os principais pontos em que você deve fazer validações ao longo da sua apresentação com o cliente para entender se ele está acompanhando e se você está conseguindo avançar com sucesso aí para o fechamento. E por fim, ele ainda vai te trazer algumas observações estratégicas que você precisa estar atento e se colocar totalmente à disposição para te ajudar com qualquer que seja o próximo passo. Ou seja, objeções que venham a surgir, como ele pode te ajudar a contornar. Se você precisa fazer um follow-up, abordar um cliente no WhatsApp ou na DM posteriormente, ele vai te dar o script também para isso. Você é quem escolhe o próximo movimento. A partir daqui, com todo o roteiro montado, ele é o teu mentor de vendas altamente treinado, totalmente personalizado para o teu negócio. Então, maravilha. Ele vai estruturar todo o processo de vocês ponta a ponta para que vocês tenham noção totalmente de vocês como autoridade, a dor que vocês resolvem, como eu falei, o mecanismo de vocês vai te ajudar a desenvolver um mecanismo único. Qual é, né, o destino, ou seja, a promessa que vocês geram concretamente, ali um pitch elevator, basicamente. As provas que vocês têm, vai organizar bonitinho. Como essa oferta vai ser feita, com ancoragem e tudo mais. E qual é o incentivo de fechamento, como bônus ali, como trunfo. A partir disso, ele vai te ajudar a conduzir passo a passo o que tem que dizer, como tem que dizer, o que tem que falar, o que tem que validar com o cliente ao longo ali da tua negociação, o que não vai avançar se ele não confirmar e por aí vai. Um pouco de tudo isso, de toda essa jornada. Vai servir muito bem, né, para quem é mentor, para quem é consultor, para quem é profissional liberal, para quem é prestador de serviço, todo mundo que negocia com cálculo, com reuniões e por aí vai. Né? E, basicamente, ele vai ter 3 coisas, tá? Vai ter o agente,
vai ter uma masterclass estratégica de 55 minutos que vai explicar o passo a passo da metodologia para vocês, ponto a ponto. E vai ter todo o manual de campo PDF para vocês terem esse passo a passo também, tá? Um produtinho super de entrada, R$50 por mês, muito acessível aqui, e vai funcionar para vocês como o Thiago, digamos assim, mentor de vocês, diariamente no processo ponta a ponta, aí dentro do negócio de vocês, sobre como negociar e por aí vai. É um agente vivo para que todos os dias vocês consigam, né, ter ali essa interação. Pode fazer pergunta, o cliente trouxe tal objeção, o que eu faço? Eu preciso fazer follow-up com o cliente, ele disse para ligar amanhã, o que eu digo? Eu preciso mandar um WhatsApp para ele, o que eu escrevo? Ele me trouxe tal situação, emperrei aqui, a gente precisa ajustar tal parte da apresentação aqui. Enfim, ele vai estar ali vivo para ajudar vocês, por isso que não é um curso nem nada do gênero, e sim esse agente. E ele vai funcionar no celular, vai funcionar no computador, não precisa ter o GPT Plus pago, se tiver melhor, mas não precisa, tá? A única diferença que faz se você tiver o gratuito, ele vai ter uma limitação de uso diária, se tiver o pago ali, né, indeterminado. Como eu disse, vai funcionar para todo mundo que vende valor agregado. Funciona tanto para quem está começando, quanto para quem já tem, né, um processo comercial. Porque se tu está começando, tu vai fazer do zero. Se tu já tem, tu vai mandar os materiais que tu tem, a tua apresentação, por aí vai, ele vai ler, vai identificar os gaps e vai ajustar contigo, né? Implementa em minutos, tá? Em cerca ali de 3 minutos ele já vai te dar toda a estrutura, tu vai só complementando com ele. Tu vai receber, como eu disse, o agente, a masterclass e o material de PDF. E se não gostar, tem 7 dias ali de garantia. Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês, nesse último minutinho, um QR Code, que se fizer sentido para vocês, se vocês quiserem saber mais também, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, e vai ser uma honra ter vocês lá, conhecendo um pouco melhor do meu trabalho, é um valorzinho de entrada, e se fizer sentido no futuro, a gente trabalha com evoluir esse processo, com mentoria, consultoria, e por aí vai. Então, eu vou deixar esse convite final para vocês, gurias. Eu gostei muito aqui, né, de estar aqui hoje no Encontro das Sócias. Obrigado novamente aí, a Raiza. Obrigado a todos vocês, né, por terem se engajado. Vi que todo mundo praticamente que começou está aqui ainda, foi até o final. Acho que todas aqui pela minha contagem. Então, eu fico extremamente grato com isso. Então, a Raiza até brincou ali comigo antes, né? Vamos ver se na hora do intervalo o pessoal vai querer fazer o intervalo, se vai querer seguir, vai depender, acho, um pouco do engajamento. Todos vocês quiseram seguir, a gente tocou direto. Então, eu fico super feliz, espero que tenha contribuído para vocês. E, como eu disse, vamos se conectar e quem quiser aí também saber mais, escaneie aqui, lê a página com calma, assiste o vídeo de novo, enfim, vai ser uma honra, né, ter vocês conhecendo o meu trabalho a partir dessa porta de entrada. Certo? Arrasou. Thiago, manda o link desse QR Code que eu mando no grupo ali para as gurias acessarem também. Perfeito, Raiza. Obrigado. A gente comando sim. E assim, vamos fazer uma foto, gente? Vamos. Obrigada. Eu sei que cansada, eu também tô rouca aqui, tá tudo certo. Vamos tirar. Vocês gostaram da aula? Facinho, legalzinho quem gostou da aula. Eu vi que ninguém respondeu o formulário até agora. Eu tô só observando. A aula tava boa, tava todo mundo prestando atenção no Thiago, mas ninguém respondeu o formulário. O formulário lá bonitinho, a Raiz não faz o formulário de graça. Espera aí que eu vou tirar foto. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera. Dá um sorrisão aqui. Peraí, deixa eu tirar o negócio. Pronto, 2, 3 e... Isso aí, gente. Thiago, muito obrigada. Eu tinha certeza que ia fazer uma baita de uma aula. Fez uma grande de uma aula. O meu cérebro saiu voando. Eu acredito que todas nós, foram 20 cabeças rolando aqui, cheias de ideia. Então, muito obrigada por ter agregado aí no nosso negócio, na nossa vida. E as portas estão abertas sempre para você ir com a gente. Eu que agradeço, meninas. Obrigado. Boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos junto, contem comigo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.